Fala, Vaso! Vaso, fala comigo, Vaso! Tá fazendo stories aí, ó. Quer tirar a foto. Na hora do podcast já começou e o Vaso quer tirar a foto, não sei o que tem. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Moisés. Você acabou de entrar no podcast Fala Vaso, né? Saudação a todos. E hoje nós estamos aqui com a presença de pessoas especiais, com o Tiagão. Ilustres. Sou Joe. Grande Thiago. Grande. Quem é você, Thiago? Fala aí quem é você. Muito prazer. Thiago Reis, Igreja Batista Filadélfia, Evangélica Logos. Comunidade Evangélica Logos, viu? Pastor Moisés, Pastor Walter Gonçalves, estamos aí rompendo em fé. Marido da Samara Naja. Eita, meu Deus do céu. Ai de mim se não falar, né? Aprendendo a ser marido, né? Ai de mim se não 100%, falar. né? Ai de mim, né? Vai nessa aí. Eu também, deixa eu aproveitar isso aqui, que agora você acabou com a minha vida, né? Uai, eu também sou casado com a Mayra Cristina, bênção de Deus, né? Uma xicrinha de unção, porque o vaso somos nós. É, isso aí. Gente, mas a gente tá aqui com a presença especial hoje de um grande homem de Deus, que é o nosso convidado aqui no... Eu tô procurando aqui. Vai falando assim. Primeiro convidado do nosso primeiro podcast Fala Vaso, que é o Pastor Júnior, da Igreja Batista Filadélfia. Pastor Júnior, se apresente aí. Uma salva de palmas aí. Uma e meia. Uma e meia. Glória a Deus, né? Pela minha vida. Tiago já falou, o pastor também, pastor Moisés, agradecer aqui o privilégio de estar aqui participando. Pastor Walter, muito obrigado por ter me permitido estar aqui participando. Tá vendo? E é uma honra, eu sei que vai ser bênção demais aqui. Benção pura. Aproveitar a oportunidade, um abraço, pastor Walter. Ó, eu fiz eu cometi um erro aqui, ó. Esses dois ganharam ponta em casa, eu não ganhei não. Pois é. Nossa, tá doido, aí não posso não. Marcou agora. Não posso. Aí o vaso vai ser quebrado. O vaso vai ser quebrado. Eu quebro o meu vaso, diz o Corinthians. Aí não. Já dizia o Corinthians. E eu ministrei na igreja ontem e soube quebrar o vaso de alabastro. Tô quebrando um vaso aqui, ó. Quebrou o vaso. Aí não, tô quebrando as pernas. Mandar um beijo aqui, um abraço pra minha esposa Marina, viu? Te amo. Fica ligado aí no Fala Vaso. Tá vendo compartilha, aí, né? curte. Tá bom. Pronto, restaurou o vaso. Restaurou o vaso. Pronto. Restaurou o vaso. Então, gente, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a fé e a razão. Exatamente. Pastor Júnior tem um testemunho maravilhoso sobre esse assunto. E quem na vida que não precisou de executar, de colocar em prática a fé, né? A Bíblia diz que a fé é algo que você acredita, mas você não vê. E a Bíblia diz que tem um firme fundamento. Como tem um firme fundamento? Pastor Júnior, como ter um firme fundamento de uma coisa que você nem pode ver? Boa pergunta. Mas a Bíblia diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento, né? Das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se vê. A gente, nossa vida cristã, primeiro, quem decidiu ser um cristão, para se tornar um cristão, a primeira coisa é fé, né? Porque você tem que acreditar que Cristo entregou sua vida por você, que você não viu, mas Ele está transformando a sua vida. E aí, ela vai sendo, assim, na minha experiência como cristão, você vai vivendo experiências de fé que vão fortalecendo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí você vai tendo fé e você vai experimentando aquilo, né? Igual outro dia eu estava ministrando, que a gente é provado naquilo que a gente crê. A gente vai, né, sempre falando, eu prego que Jesus cura, eu prego que isso, eu prego que faz aquilo, mas quando chega a nossa vez de experimentar, então nós somos confrontados naquilo que nós cremos. Então por isso que tem que ser um fundamento, né? Tem que ser sólido, tem que ser forte, porque a gente vê um tanto de pessoas aí pregando, falando um tanto de coisa, né? E que às vezes não está fundamentado. Então, à medida que você vai pregando isso e lendo a palavra e conhecendo, você vai vivendo experiências de fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pastorzão, o senhor já nasceu num lar cristão? Como é que foi? Você converteu com quantos anos? Como é que é o começo da sua história? Eu converti com 15 para 16 anos. Até através da família da minha esposa. E eu sempre fui religioso. Eu sempre fui aquele criado, um católico assim, participante mesmo. Eu fazia lá, ia fazer a crisma, fiz a primeira comunhão, eu andava com o Novo Testamento. Então, olha para você ver.
Eu já exercia fé porque eu lembro que eu saía do Sagrada Família, morava no bairro União, e eu tinha que ir embora desde 7 anos que eu andava sozinho. Pegava ônibus de bairro para bairro sozinho. E aí eu lembro que o que me dava segurança e proteção para poder fazer esse trajeto sozinho, né? Porque 7 anos de idade, era a fé. E eu tinha um Novo Testamento daqueles. 7 anos de idade, há mais ou menos o que? Uns... 7 anos de idade, era bonde ainda, Belo Horizonte. Não tinha ônibus, não tinha inventado. Andava de carroça. Mas e aí, pastor? Fala, Vaso. Fala, Vaso. Então, aí eu lembro que eu andava com aquele Novo Testamento que estava na escola, e eu lia, que não entendia nada, mas eu lia e cria que eu estava lendo a palavra e que Deus estava me guardando. E sempre proteger. Eu lembro que uma vez eu estava andando com a Bíblia quando naquela época tinha muita coisa que não tem hoje, que é pivete. Quem lembra de pivete? Não, nunca vi. Aqui em Belo Horizonte? Na época de camelô. Já viu, Thiago? Isso aí Nunca vi. Então, aí tinha. E aí eu lembro que uma vez eu fui passar num lugar e quando eu virei assim, tinha muito pivete, cara. Parece que era o ponto era da torcida, a aglomeração da torcida, não vou falar o time para não polemizar. Torcida do mas era assim, que tanto, sabe? Que você identificava fácil, como é que eles andavam e tal. E aí eu peguei, e eu falei assim, não, eu voltei assim, olhei, falei, como é que eu vou dar uma volta? Eu falei, não, vou passar aqui, e ninguém vai mexer comigo. E eu peguei, eu lembro, novinho, fui andando. Não, o Novo Testamento ele lá, o Novo Testamento. Crendo lá assim, né? O Novo Testamento, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Tá escrito aqui no Novo Testamento. Eu pegava o Novo Testamento, 1000 cairão ao meu lado, 10 no Novo Testamento. Meu Deus do céu! Aí eu lembro que eu passei, cara, parece que eu tava invisível. Eu passei, mas eles nem perceberam, apesar que eu já era bem pequenininho, não era tão significante assim, mas eu passei, e até porque não tinha tanta coisa pra eles roubar, era só a mochila mesmo. Era só o Novo Testamento? Era só o Novo Testamento. E eu lembro que eu passei, crendo que Deus ia me proteger, e passei no meio, ninguém mexeu comigo, ninguém fez nada, ninguém, sabe? Se tornou então eu lembro que foi invisível. a primeira, assim, uma coisa simples, mas eu lembro que pra mim foi uma atitude de fé, de ter que enfrentar um momento de medo, uma situação de perigo, e o que eu ganhei confiança para passar ali foi estar apegado à palavra ali, que Deus ia me proteger, sabe? Apesar que eu li e não entendia nada, porque eu não era convertido e não tinha o Espírito Santo ainda, mas eu cria pela vida religiosa que eu tinha. Hoje, então, você entende que essa, talvez, assim, que o senhor lembra, seria a primeira experiência de fé que o senhor teve? Eu lembro que essa foi a primeira, uma das experiências que me veio aqui, a gente conversando, né? Mas a minha conversão, ela veio através dessa família, mas tinha uma experiência... Não, diga assim, a experiência de... Fé e prática. De quando primeira vez que você falou, não, eu acredito que foi esse momento que eu tive o meu primeiro start na fé. Foi esse momento, seria esse momento. Não, aí esse momento, eu estou falando de fé, é de se apegar e confiar em Deus que vai fazer. Mas eu falo assim, foi um momento que eu lembrei de um testemunho básico, assim, mas um momento que me marcou muito foi que uma vez, e depois de convertido, aí eu não vou entrar nessa questão teológica do dízimo, né, de fazer prova de Deus e não, mas eu lembro que eu tinha perdido a minha carteira. Eu tinha acabado de casar, e quem é casado sabe que não é só o amor que sustenta precisa ter um dinheirinho, né? Tá vendo aí, Thiago? Tô aprendendo. Aí eu passei, eu conto sempre isso. Faixa branca. Faixa branca. Já vou colocar aqui já no bloco de notas. Vamos ver a graduação. Serve a água aqui. Serve a água aqui. Já tem que colocar aqui já no bloco de notas. Não é só o amor que sustenta. Já vai anotando. Coloca aí, você também, viu? Gente, que eu vou falar com você. Primeiro Os ano. faixa branca como eu, pega a dica aí, ó. Primeiro ano de casar, pastor Walter, estiver assistindo aí, lembra que me socorreu lá, senão não tava aqui hoje, não. Foi feio o negócio. Mas a gente era inexperiente e tal. E eu lembro que eu ganhava R$350. Quando eu casei, eu ia eu ganhei uma semana na praia, lá com a casa, tudo, e viagem, tudo certinho. E eu não pude porque eu estava desempregado e eu arrumei um emprego para começar às 5h30 da manhã, na segunda. Meu Deus, o Vasco casou desempregado. Desempregado. Não. Você já é fé. Isso é fé. Não, é a maior fé do planeta. É isso aí que é fé. É a convicção nas coisas que se espera. Eu sabia que Deus ia prover. Jesus!
Ô, Vaz, não, isso aqui nós vamos ter que dar um pause aqui. Você, irmão, que não casou, tá trabalhando, tem uns... Olha aí, antes era 350. Quando foi casado, desempregado. E ô, irmão, você que tá com essa namorada aí, que fica te enrolando aí, não casa nunca, tá Thiago? Dá um conselho aí? Desculpa. Meu querido, fecha aqui pra mim, fecha aqui. Qual câmera que eu tô com? Meu querido, deixa eu te falar. Toma rumo na sua vida. Toma atento, irmão. Ô, varoa, dá um jeito nesse rapaz aí, ué. E você também, varô, para de deixar esse homem te enrolar. Pelo amor de Deus. Pra ele entrar aqui no podcast, falar Vaz e aprender aqui com o pastor de Deus. Para de falar assim, tem gente usando a Bíblia, né? Fica espera com paciência no Senhor, não toma vergonha na sua cara, vai trabalhar, vai correr atrás, vai dar. Eu lembro que. E engraçado que o conselho vai trabalhar do cara que casou desempregado. Não. Esse é bom. Esse é um conselho de um black belt. Black belt, ele entende tudo. Eu não era um desempregado, eu estava desempregado. Exatamente. Viu? Temporário. Anota aí. Não, deixa eu anotar aqui. Não, fecha aqui de novo. Meu amigo, qual que é a sua condição? Isso. Pelo amor de Deus, você já se conformou em ser um desempregado. Pelo amor de Deus. Nós estamos falando de fé, só. A fé não anda pela circunstância, não. Na circunstância, você pratica a fé nela, né? Então, eu não era desempregado. Eu estava ali, e eu lembro que fui trabalhar, tal, lá, era operador de telemarketing, porque eu estive desempregado, né? E na época foi uma crise, eu trabalhava eu estive trabalhando. Eu tenho 2 carteiras de trabalho, para falar a verdade, para me defender aqui, né? Porque já não cabe mais uma carteira, de tanto que já assinou, né? Aí, eu lembro que eu tava R$350 e não dava para poder pagar tudo. Aí, quando você está desempregado, eu trabalhei na Caixa Econômica também. A pessoa liga para lá e fala assim, olha para mim aí se não tem um resíduo, se não tem um FGTS, se não tem um PIS, se não inventaram um plano do governo, alguma coisa. Pelo amor de Deus, vê se não tem. É assim que eles ligam na Caixa Econômica. É assim que a gente faz, né, quando a gente está precisando. Aí eu lembro que eu tinha feito tudo. Eu já tinha olhado na caixa, eu já tinha ido lá, eu já tinha ligado, eu já tinha consultado. E nada, não tinha PIS, não tinha nada. Aí eu lembro que eu no segundo mês, 350, e eu tinha umas despesas em casa que era quase R$700. E eu não tinha como pagar. E eu lembro, lá perto da Santa Casa, onde trabalhava, eu fui no banco e falei, Senhor, em nome de Jesus, faz um milagre. Aleluia. Eu sabia. A fé é a razão, hein? Fé é a razão. A razão fala, vai estar R$350, que é seu salário. E a fé falava, não, vai ter mais. Vai ter mais, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Gente, eu passei o cartão e quando eu olhei, tinha 350. Quando eu olhei, tinha R$350. Não, tinha R$700. Olha isso. Meu Deus. Tinha R$700. Até hoje eu não sei o que é R$700. Podia ser o PIS, porque era um salário, né? Então, que tinha pago. Caiu R$700. Eu vou procurar saber de quem que não era meu. Ô, glória. Eu peguei. Peguei e gastei. Gente, a fé não se explica, não. Quando o cego ele foi curado lá, ó, chamou a família dele, falou, pergunta pra ele, não sei explicar não. Chamou o outro, eu não sei não. Chamou o cego. Ô, cego, o que aconteceu? Se Jesus te curou, eu falei, não sei não, eu sei que eu era cego e agora eu tô vendo. Não explica a fé não, gente. Não explica o milagre não. E aí tinha R$750. Foi uma experiência que eu tô lembrando aqui. Aí no outro mês, eu falei, o senhor fez gracinha, né? Mês passado deu 700, senhor. Será? Esse mês podia ter 900. Será que porventura o Senhor se lembrou de mim nesse mês novamente? Porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Imagina? É bom de Bíblia, o vaso é bom de Bíblia. Não vai ter, só 350. Aí eu falei, Senhor... E eu tava apertado, irmão. Ó, pra você ver. Se eu não tivesse ganhado R$700, eu estaria muito apertado. Eu ganhei R$700. No outro mês, eu tava mais apertado. Você imagina se não tivesse o milagre do primeiro mês. No segundo, eu falei assim, Senhor, eu preciso de um milagre. Bom, eu passei o cartão no dia do salário. Porque, assim, a gente que anda no limite, quando chega no dia de receber, você não deixa lá no banco para ver se o banco vai deixar guardado. Você já quer tirar logo. É lógico. Eu já peguei o cartão. Vou deixar lá. Vai que tem um lease. Você tira antes. O cara tá devendo um lease, você tira antes do banco para cobrar o lease. Nossa, Deus. Aí é muita prova. Eu cheguei lá, cara, passei o cartão e tinha R$700 de novo. Foi 2 meses. Ou sério, não pede pra explicar, não, porque eu não sei explicar. Tinha R$700, no terceiro mês acabou, né? Vai, já. Porque... Aí teria que virar. Como diz o... E como é que é? E aí tem que fazer já aquele outro versículo. A glória da terceira casa será maior do que a primeira e da segunda. Primeira, Pastor Júnior.
Vai, misericórdia. Deus falava, no deserto você vive de milagre. Agora chegou na terra prometida, vai plantar e vai colher, você vai trabalhar. Aí foi os 2 meses, eu lembro, isso aí marcou demais. Porque a gente vê o milagre, ele, pra quem tá de fora, né? Falando de fé aqui, a gente vê e fica assim, né? Não, milagre, dá glória a Deus. Mas quem viveu o milagre, cara, é algo que não dá para explicar. A gratidão, exatamente. O alívio, o sentimento, como é que veio naquela situação que você tava assim, a água tava, e aí Deus vem com... Então, assim, é uma experiência que eu lembro de fé. Tem mais. Passo. Essa época você estava com quantos anos, pastor? Essa foi você consegue lembrar quanto tempo? Não, Essa aí... Fica mais foi na época que lançou, foi na época que lançou o Fusca. Nossa! Não, brincadeira. Mas eu lembro que meu sonho era comprar uma caravana. É igual eu tenho um tio que o sonho dele era ter uma Belina, né? Aí 100 anos depois que lançou a Belina, ele comprou a Belina. Meu Deus. Realizou o sonho. Não, meu sonho já não é Belina, mas agora já é. Aí eu tinha 25 anos, que eu casei com 24, era o primeiro ano. Meu Deus. Era 24 anos, 24 para 25 por aí. Muito tempo. E foi uma experiência, assim, cara... Não, principalmente pelo contexto, né? A gente fica brincando. Necessidade. Exatamente, a gente fica brincando, tá? Mas quando você para pensar no atual contexto a qual você estava vivendo e isso acontece, então é exatamente isso, né? Acaba se tornando algo inexplicável que para você fez todo sentido. Porque você estava desempregado, né? Tinha casado, cheio de responsabilidade de quem entra no casamento, agora tem um tanto de conta para pagar, uma pressão gigantesca em cima, e isso natural, acontece. Então, assim, é um testemunho maravilhoso, porque edifica, né? E outra. Poxa, se não fosse Deus, quem mais seria, né? Então porque fala assim, não, pode ser que, igual o primeiro mês, né? Pode ser que foi o PIS, né? Que é o salário. Mas, pô, mas 2 meses, segunda vez. Entendeu? Mas a segunda vez também teve a oração, pastor? A segunda vez teve a oração na hora de passar o cartão, né? O desafio. Desafio. Não foi a campanha, não, mas foi uma... Foi a fé, segunda dose. Na terceira eu já falou, não, tá bom. Na terceira o senhor falou assim, meu querido, agora levanta e vai. Mas olha só, nós estamos falando de fé e razão. E nós somos cristãos. Gente, a Bíblia diz que o justo virá pela fé. Sim. Se nós decidimos viver como cristão e sem exercer fé, você escolheu a religião errada, você escolheu o evangelho errado, você tem que escolher outra coisa. Porque a gente vive pela fé mesmo, porque a gente vai estar diante de situações impossíveis, eu posso falar vários aqui, que aí é a hora da fé, mas a gente tem um medo de exercer a fé e não dar certo, a gente passa vergonha, já viu isso? A gente fala assim, vamos supor aqui, o pastor está com dor de cabeça, ora por mim, aí, em nome de Jesus eu mando essa dor de cabeça. Sim. E se não acontecer? Sim. Gente, se não acontecer, não é com você, é com Deus. Sim, exatamente. Você vai pôr a mão, porque é Ele que cura, não é você. Exatamente. O realizar, né, já é o Espírito Santo. Você fez a sua parte, que é orar, né? Agora, eu tenho que acreditar que mesmo que ele não curou, se ele quisesse, ele tinha curado. Mesmo que ele não prosperou, não abriu a porta, se ele quisesse, ele teria aberto. Mas meu papel é crer. Meu papel é crer. Porque se eu não fizer, a única coisa que me cabe é acreditar, é ter fé. Se quem tiver fé num grão de mostarda, fala que esse monte se mova. Não, e a questão também da fé é muito também do acreditar, né? A gente pega Naamã, né? Teve que mergulhar 7 vezes, né? A primeira, poxa. A segunda, não, nada. A terceira, nada. Então, a fé ela vai moldada no percorrer do processo também, né? Então, assim, não é porque você orou a primeira vez e a pessoa não foi curada, não significa que não vai acontecer nunca. É exercer a fé sempre, né? Rapaz, e eu estou notando uma coisa interessante aqui, né? Que dentro desse processo aí, esse exemplo mesmo de Naamã, a fé, ela só traz existência mesmo na hora que entra na atividade. Isso. Tiago citou que o exemplo aqui de fé, que Naamã ele foi uma vez. Talvez na primeira vez, quando a pessoa faz e dá errado, não, eu vou tentar de novo. Sim. Mas de terceira, quarta vez, aí o coração começa a ficar entristecido. Pastor Júnior... Entra a dúvida. A fé... Olha você ver olha como é que a fé acontece, a mesma coisa, só muda a figurinha, né? Na época de Naamã, várias vezes ele foi para fazer algo. No pastor Júnior, ele foi lá no banco já na expectativa. Vou passar aqui, vai ter alguma coisa. Sim. Mergulhou. Mas eu agi com fé. Tem que ter atitude, né? Tem gente que acha, eu tenho fé. As coisas não acontecem, mas não vai. Não dá o primeiro passo. Será que a fé vai acontecer alguma coisa se você não tem nenhum tipo de atitude nenhuma?
eu cruzar os braços aqui, Deus manda a provisão. Você não vai buscar, por exemplo. Deus abre a porta. Pastor Júlio foi, né? Mas eu tive que eu busquei, eu criei. Não, tô brincando, mas a questão, o senhor foi lá. Não, a fé, você teve uma atitude. Lógico. Foi no banco, passou o cartão. É a nossa pô. participação, se você pegar na Bíblia. Cara, por que Deus precisava de Moisés tocar no mar para o mar se abrir? Por que não chegou já perto, o mar se abriu sem fazer nada? Sim, perfeito. Por que todas as vezes, Jesus, então lava lá, ou faz isso? Não, gente, sempre tem a nossa participação no negócio, porque a gente querer descansar e falar que Deus faz tudo, então não precisa da gente, não. Então a gente tem a nossa participação, olha, vem, né? Ô Pedro, vem. Aí o Pedro teve que sair e pisar na água para andar sobre as águas. Sim. Entendeu? Se ele ficar ali só duvidando, não, Senhor, faça com que eu vou flutuando aqui, ó, eu saio daqui. Não, andar é você. Eu tô te dando a capacidade de andar sobre as águas, mas quem tem que andar é você, ué. Quem tem que dar o primeiro passo crendo. Aí, se ele duvidou depois, né, não sei, mas o que aconteceu? Mas o primeiro passo é seu, ué. É interessante uma coisa, eu vejo na Bíblia, a gente falando de atitude aqui, eu vejo na Bíblia também que tem um texto na Bíblia, por incrível que pareça. O que parece que é incrível, mas diz assim que Jesus não pôde operar muitos milagres naquela cidade porque as pessoas não creram. Jesus! Dá para você um negócio. O que você tem para falar disso, Tiago? Não, é a questão assim... Jesus! Primeiro passo nosso. A gente tem que dar o primeiro passo. Vamos colocar aquilo que depende de nós, né? Uma fé, igual o pastor Júnior, uma provisão e tal acontecer, depende da nossa fé e da nossa atitude. Mas também o outro a gente exercer a fé pelo outro é o que acontece onde entra dentro desse texto. Em qual sentido? Jesus ele não pôde operar muitos milagres naquela cidade, mas será que era por causa dele? Não, era por causa do outro. Então, assim, a questão da fé, ela vai moldando de acordo com o momento a qual você está vivendo. Então, assim, eu quero exercer a fé no âmbito da cura. Beleza, eu tenho a fé. Mas quando Jesus ele foi curar, falou assim, a sua fé... Entendeu? Então, tem a nossa parte, tem a nossa parcela dentro disso, de nós crermos e de nós acessarmos e de nós darmos o primeiro passo. Mas também quando é uma coisa que não depende só de nós, que é o caso da cura, o exemplo da cura que eu estou dando, também tem a parcela do outro. Pô, Jesus ele não pôde operar. Será que Jesus estava em pecado? Que ele não pôde operar muitos milagres naquela terra? Não, já partiu do outro. Então, assim, peraí. Aí já entra naquele outro texto da Bíblia que fala assim, ó, sacode a poeira do seu corpo, meu filho, levanta a cabeça e vai embora. Entendeu? O profeta entrou na casa, não quis receber, então sacode a poeira e vai. Será que Jesus não pode fazer alguma coisa? Olha aí, que pergunta, hein? Será que Jesus... Dá até um break. Qual comentário? Você que está aí agora, coloca no comentário aí. Como é que é a pergunta, pastor? Será que há alguma coisa que Jesus não possa fazer? Meu Deus, que pergunta, hein? Pô, mas não é. Olha você vê, ele não pôde fazer lá em Nazaré, se não me engano, de onde ele veio, porque o profeta enterrou na sua casa, não sei se era Nazaré mesmo, mas a cidadezinha não pôde fazer porque, né, ele fosse poucos milagres, na verdade, porque o pessoal não acreditou. Então, às vezes, você já parou para pensar que às vezes Deus te coloca em algumas situações difíceis, circunstâncias difíceis, ruins, deixa você passar por prova, ou por luta, ou... Porque a Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, por exemplo. Aí, se de repente você está sentindo falta de uma coisa, mas o Senhor deixou de ser seu pastor? Não. Às vezes Deus permite algumas situações porque você precisa exercer a sua fé. Sim. E são essas situações de dificuldade, de provação, de luta, que a gente vai exercer a fé, ué. Não. Porque com dinheiro no bolso eu vou orar para Deus fazer milagre, prosperar, eu tô lotado. É engraçado. Um carro, por exemplo, né? Você vai lá no posto, você coloca gasolina para o carro, álcool, sei lá, um combustível qualquer que se use no carro para ele poder andar. Agora, espiritualmente, qual é o combustível espiritual? Qual é o combustível? Para te mover. Qual é o combustível espiritual que move a mão de Deus? A mão de Deus tem o combustível para mover. Se nós não... Cabe a nós. Sim. Tem até né, pastor? Uma campanha dos provocadores de milagres. Eita! É a campanha dos provocadores, porque mas é real. Essa campanha, mas o cara provoca o milagre. Provoca o milagre como? Com fé. O milagre vem. Você coloca na brecha. É a nossa parte. Nossa parte. Você vê que a nossa vida é cheia de situações de fé que a gente nem repara. Por exemplo, você na escola, por exemplo, já fez aquela experiência de plantar um feijão no algodão? Sim, já fiz. Perfeito. Você não plantou o feijão no algodão não acreditando que ele ia crescer. Você plantou acreditando, não é? É fé, ué. Pois é. Você fez crendo que aquele feijão... Com total convicção. No outro dia que você plantou, você já foi lá conferir. Às vezes, antes do tempo, você já foi lá...
Com total convicção, exemplo perfeito. Perfeito. Você tá acreditando, você tá fazendo alguma coisa, acreditando. Porque aquele que faz alguma coisa, igual eu tô fazendo aqui esse podcast com vocês participando, acreditando que vai ser benção, que vai abençoar muita gente, que é uma coisa boa, porque senão não viria. Porque você fazer as coisas que você não acredita, você tá perdendo tempo. Verdade. É ou não é? Isso aqui é um ato de fé. Eu vou no monte, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou... Sem acreditar, irmão, você tá perdendo seu tempo. Tá perdendo seu tempo. É melhor você acreditar e orar menos acreditando do que orar muito sem acreditar. Porque, quer ver uma situação? Eu estava eu fui tocar no casamento. Forte, hein? Anota aí. É melhor... Aqui, ó, pastor Ju, fala ali. Deixa eu lembrar. Essa câmera é aqui, melhor você orar menos e acreditando mais do que orar muito sem acreditar nada. Forte. Não é? Mas, ó, eu tava no casamento lá, aí montamos no sítio. Aí tô lá com teclado, instrumentos e tal, do meu sobrinho. Aí nós começou a ver a nuvem escura. Gente, na hora do casamento. Aí tô vendo desespero. E todo mundo e tal. E aí alguém veio e falou assim, guarda os instrumentos porque vai chover. Começou a cair umas gotinhas. Falei, gente, não vai chover não. Aí vinham... Não vai chover. Sabe quando você tinha certeza que Deus estava ali, que não ia? Sim. Aí, para alguns acreditar, eu levantei a mão, comecei a orar. Em nome de Jesus, Senhor, move essa nuvem para lá, Senhor. O Senhor tem um propósito, que a terra precisa de chuva, mas hoje nós estamos no casamento, Senhor, eu preciso que o Senhor move essa nuvem para lá. Não caiu uma gota. Meu Deus. A nuvem foi embora, o céu abriu. Pastor Júnior Elias. E aí, Elias. Mas é uma pequena coisa simples, porque a gente acha assim, não, vou ficar orando agora para não chover. Não, gente, tem que chover porque a vontade do Senhor está acima da sua. Mas às vezes, por uma circunstância, eu vi um vídeo que você não viu o cara chorando e orando que o caminhão dele tá pegando fogo? Ele na beira da estrada, ele começou a orar, Deus, orando, manda chuva para poder apagar o incêndio do caminhão dele. Sim, eu vi. O céu fechou e choveu em cima do caminhão. Olha aí. Não, na internet isso aí. E ele falou assim, Deus, é para que o seu nome seja glorificado. Não é para... Aí... A única coisa que você pode fazer é acreditar e clamar. E você fala assim, não, Deus não vai fazer não. Cara, que cristão sou eu? Se eu não acredito que Deus pode fazer, irmão? Então, assim, várias situações. Teve uma situação lá nos Estados Unidos, do furacão vindo. Depois vocês olham na internet também. Que o furacão estava vindo e os cristãos começaram... Ia destruir tudo. Não dá tempo nem de sair. Vindo assim, destruindo, sair. Eles começaram a cantar aquela música... Aleluia, santo, santo, poder, o grande eu sou. E começaram a estender a mão assim, ó. Todo mundo cantando. Em direção. Que isso? Cara, o furacão tava vindo pra cá, o furacão veio assim, virou e foi embora. Tá na internet isso. Agora, se orar e cantar louvor, crendo que Deus vai virar o trajeto de um furacão, porque se ele vier que você pode até morrer, é a situação de desespero que faz você exercer a fé. Mas graças a Deus que a gente tem fé num Deus que pode fazer, né? Se a gente ficar acreditando na vida religiosa aí fica frustrado. E assim, eu acredito também que são determinadas situações para elevar o nosso nível de fé. Porque se a gente pega desde uma criança e a nossa vida adulta, a gente vai elevando os nossos níveis de fé. A necessidade faz com que nós possamos elevar o nosso nível, né? E isso é interessante também porque Deus coloca a gente à prova de situações, porque a permissão de Deus, né? Então Deus coloca a gente à prova de situações para que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Porque se a gente se limita também, pastor Moisés. Sim. A gente acostuma, a gente vive um milagre, a gente acha que a gente nem poderia viver aquele milagre. A gente coloca a nossa fé em ação. Então a gente começa a orar, a buscar para que nós possamos conseguir alcançar aquele milagre. A gente consegue alcançar aquele milagre, então a nossa fé foi elevada. E agora a gente fica vivendo aquela zona de conforto, daquele nível de fé, falando assim, não, eu nunca imaginei que eu ia conquistar isso. E já conquistei, então pra mim tá ótimo. Até nós entrar em outra situação para que Deus fale assim, eu quero ir. Vamos avançar. Você lembra também, que eu lembro que... Nós falamos muito de situação de prosperidade financeira, mas tem situações de cura, tem testemunho para contar também. Tem muitas outras situações de conversão, de várias situações, né? Mas eu lembro que eu com a minha esposa, a gente sempre... E mulher às vezes fica mais pressionada nas contas, né? Tem que pagar, será que o dinheiro vai dar? A gente faz as contas... Aí eu sempre lembro, você lembra aquele mês que a gente estava apertado? Deu, não deu? Você lembra aquela situação, aquela vez? Então, deu. Aquela outra situação também Deus proveu, não é? Tremendo, então agora não vai ser diferente. Então quando você vai vivendo situações de fé, e você vai tendo testemunho, quando as situações passam a vir sobre a sua vida, você já está fundamentado, você está sólido ali, né? A fé é o firme fundamento. Você está firme, porque você viveu a experiência de fé. Fechou bonito agora, né? Foi. Não foi? Foi. Você tá consolidado. Aí sim é firme fundamento, né? Base forte.
Base forte. A fé e a confiança, né? Aí a fé, então, quer dizer... Então, isso tá dando uma conclusão pra gente aqui, pros ouvintes, pra nós, que tá relacionado também nessa confiança, né? Quando você vai juntando aquela confiança de várias situações de fé, aí se torna o que tá em Hebreus 11:1, pastor? Isso. É isso? Isso mesmo, Hebreus 11. Porque que fala que é o firme fundamento. Então, esse seria a convicção esse firme... dos fatos que não se vê. Você não está vendo, mas você está convicto que vai acontecer. Esse firme fundamento, então, seria essa junção, esse junta-junta de várias fés? As fezes. Vamos unir as nossas fezes. É isso. Mas é isso. Aí se torna o fundamento. Porque, olha, presta atenção. É a famosa bagagem, né? Cara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim. Por que ouvir a palavra de Deus? Porque quando você ouve a palavra de Deus e você lê, o que tem lá? Testemunhos de fé. Se você pegar Hebreus, tem os heróis da fé e aquilo que eles viveram. Se você pegar a Bíblia toda, Davi, você pegar os Salmos, experiências de fé, experiências de situações que o Senhor... É a história de Deus fazendo o impossível na vida do homem toda. Então você pega... Não tem como você ler a Bíblia e não ter fé, irmão. Você leu a Bíblia, acabou. Muda tudo. Que é o testemunho de fé, a confiança. Falando de confiança, eu lembro de uma ilustração, o cara falou assim, ele ia pular de uma montanha para outra, tinha um abismo. Aí todo mundo, o fulano, vamos passar o Moisés, né? Fala vaso, vai. Olha, o próximo é o Fala Vaso. Ele vai passar de um abismo pro outro, em cima de uma corda, com um carrinho de mão. Meu Deus. Nossa, e todo mundo, vamos todo mundo da cidade, que o pastor Moisés vai passar, gente. Vamos, vocês acreditam? Vamos, todo mundo subiu. Aí todo mundo, no dia tá lá, o pastor chegou. Aí o cara que tava puxando a campanha, divulgando, e ele vai passar, eu acredito, esse pastor Moisés é um homem de fé mesmo, ele vai. Aí o pastor Moisés fala assim, então você acredita? Acredito. Então senta no carrinho. Meu Deus do céu. Porque se acreditar e não ter o passo, e não estar envolvido, é igual a história da sociedade do porco e do frango, né? Aí eles montaram a sociedade lá, não sei se foi um negócio de que é da alimentação lá, aí o frango falou, não, eu vou contribuir, o ovo. O ovo é meu. Aí ele tá envolvido, porque ele deu o ovo. Sim. Aí o porquinho falou, não, o bacon é meu. Nossa! Ele vai morrer pra dar o bacon. A vaca fala, o leite é meu. O leite é meu. A vaca fala, pode deixar que o leite eu levo. Agora se Aí o frango fala, não, o ovo eu dou. O ovo agora. O porquinho aí o porco fala, beleza, eu contribuo com o bacon. Meu Deus! Porque é a situação de estar envolvido apenas e de estar comprometido. Isso na igreja também. Tem muita gente que está envolvido na igreja. E não está comprometido. Pastor, tô com o senhor, hein? Eu tenho fé que esse negócio vai dar certo, né? Esse negócio aí, ó, de podcast, pastor, isso vai dar certo. Aí na hora que recebe o link lá, não compartilha. Você que tá aí, faz isso aí agora, né, pastor? Já fala aí. Lógico, aí. E outra coisa, tem que deixar o joia. Porque se não deixar o joia, o YouTube não compartilha esse podcast. O algoritmo, né? Tá vendo? O algoritmo impede o conteúdo relevante. Ô, irmão, não apertar o joia é impedimento. Não. Impedimento do vaso, não. Aperta o joia e compartilha nos grupos de família das tia do Zap. Tem que mandar. A tia do Zap é melhor para compartilhar. Aí, lógico que tem que mandar. Ué. Top. Rapaz, envolvido e comprometido. Envolvido e comprometido. Então, queridos, seja comprometido. Não apenas se envolva. Se a fé é o comprometimento, gente. É o firme fundamento. Você está totalmente comprometido com aquilo. Sabe por que você está comprometido? Eu tô aqui com a minha menina, tá aí fora, a Mariana. Vamos falar aqui do testemunho dela. É isso. Como é que eu tô comprometido? Porque se Deus não tivesse intervido, tinha morrido. Tá totalmente comprometido a vida. A única opção sua é crer que Deus vai fazer um milagre. Tá comprometido. Antes de você entrar no testemunho contar essa parte da Mariana, eu me lembro há pouco tempo também que eu queria, minha esposa, a gente queria mudar de um lugar, morar em outro lugar. E a gente foi nesse apartamento que ela queria, ela gostou demais. Aqui que eu quero tal. E aí começou a dar errado. Aí deu errado uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ela, não, vamos lá. Eu falei, esse negócio já não é de Deus. Já vi que não é de Deus. Aí como que você sabe? Eu falei, eu sei, pô. É que o pastor Júnior falou agora. Já é meio que um conhecimento empírico, né? Você já vem aquele negócio dentro da sua mente de experiências que você viveu. Você tá vendo que aquilo ali não é de Deus. Eu tenho fé que a porta de Deus ainda vai ser aberta. Mesmo que eu precisava urgentemente daquela porta ser aberta, eu falei, não, essa não é a porta que eu tenho que entrar. A fé é a razão. Não, eu não quero entrar aqui nessa porta, meu bem. Não, meu bem. Sim. Falei, você tá insistindo tanto? Eu falei com ela, olha, vou deixar, beijo pra minha esposa, vou deixar aí o... Conta direitinho. Conta direitinho. Falei, vou deixar então você tentar mais uma vez. Se não der certo, você vai saber que não é de Deus. Eu já sei que isso não é de Deus. E ela insistiu, foi mais uma vez. E deu errado. Contrapartida,
eu entrei em contato com outro lugar, outra pessoa, e o negócio foi tão rápido que em 2 dias eu tava com a chave do apartamento na minha mão. Fluiu. Foi rápido. É rápido. Eu sabia também, a gente tem que ter fé também, mas também não pode ser tolo, não é verdade? É. Eu tô tendo fé, não. Você tá sendo insistente numa coisa que não é pra você fazer. Não, Tá sendo um tolo. Não sei, eu posso estar errado. Eu acredito que existe a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus, né? Ei, você tá insistindo em Deus, então vai. Vai lá. Usar a fé pra algumas Então coisas. vai. Vamos entender quando é fé e quando é teimosia também, né? Pelo amor de Deus. Querência, né? Querência demais, né? Porque às vezes você quer uma coisa que às vezes não é aquilo que Deus tem pra você também. Eu tenho fé que Deus vai me dar. Tenho fé, não. Você tem insistência. Cara, eu tive fé que Deus ia curar minha mãe. E eu contei isso aqui. Eu acho que eu contei isso aqui. Minha mãe, ela faleceu em 2011 e a gente estava orando por ela e o meu milagre. E ela faleceu. Quando ela melhorou, no outro dia de manhã, recebi a notícia que ela teve parada cardíaca e faleceu. Pensa em alguém que ficou frustrado. Por quê? Porque eu orei e criei, tomei posse, eu tinha fé, tomei posse, eu profetizei, eu cantei, eu fiz tudo que um bom crente deveria fazer com um homem de fé e larguei a razão e fui pela fé. E as coisas começaram a melhorar. Mas Deus levou minha mãe. Aí eu fiquei um pouco frustrado, assim, falei, gente, como assim? Eu acreditei e não aconteceu. Confesso que eu fiquei. O que depois minha fé voltou foi quando eu tive a mesma experiência, mas aí um pouco eu vou falar de 40 dias com a Mariana no CTI, que Deus, ela nasceu morta e Deus ressuscitou e fez o milagre em 40 dias. Porque a minha mãe, eu lembro que, depois eu fiquei sabendo pela minha tia, que ela tinha recebido uma palavra profética que ela tinha mais 15 anos de vida. E deu exatamente os 15 anos. Deu 15 Deus anos? Levou. Exatamente. E Deus queria levar, não adianta. Se Deus quer levar, se está no momento, Deus quer fazer, não adianta. A gente tem que entender que a nossa fé, ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus. É o Provérbios 19:21, né? É. Os planos do coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Porque senão... Não tem como atropelar, né? A fé não é comandar Deus, mano. Tem gente que acha que toma posse da fé e agora eu vou comandar o universo, aquilo que é a minha vontade, que Deus vai fazer a minha vontade. Não, irmão. Para Deus fazer a sua vontade, tem lá um texto no Antigo Testamento, eu não lembro o livro agora, que o pessoal estava passando, e quando estava passando no deserto, eles passaram por várias terras. E tinha terras que eles estavam só atravessando, que Deus não ia dar para eles, que a terra que tinha era Canaã. Mas eles atravessaram, então eles tinham que pedir autorização para o rei para atravessar aquela cidade ali, aquele reino, e falar, a gente não quer nada, a gente não vai tomar posse, não vai ter briga, não vai ter guerra, eu tô só passando, porque o meu negócio é com Canaã. Beleza? Aí tem uma hora que tá passando e Deus fala assim, olha, vocês vão passar por lá, mas não mexe nessa terra, porque essa terra eu dei para eles. Parece que é descendente de... não lembro descendente lá. Aí a terra, Deus falou, me chamou a atenção. Falei assim, gente, não adianta você querer aquilo que Deus deu pro outro. Aquilo que Deus não é para você. Deus tem uma terra prometida para você. Mas Deus pode me dar qualquer coisa. Aí você ora para a terra que Deus deu para o outro. Você ora para um negócio que não é para você. Você está com fé naquilo que Deus não preparou para você. Não vai dar certo, irmão. Fé fora do propósito de Deus. Fora do propósito, alinhado com a vontade de Deus. Você acha que Deus vai deixar... Ruim. Deus vai deixar de fazer a vontade dele para poder fazer a sua vontade vai agora? Dar ruim. Não, irmão. Agora também tem o contrário. Alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Que aí você vai... Que coisa, hein? Que assunto. Alinhar... a sua vontade com a vontade de Deus. Alinhamento. Né? Cara. Você vai pedir um carro, eu quero um carro, começa a orar, você não tem carro. Eu quero um carro, Senhor, porque eu preciso ajudar na congregação que está onde, está difícil de circular, então eu preciso para um propósito, sabe? Alguma coisa que... É mais fácil de Deus te abençoar, abrir a porta, porque está alinhado com a vontade de Deus, que é o crescimento do reino, do que você, eu quero um carro, Senhor, para eu ir para o meu sítio, que eu não vou poder vir na igreja domingo mais, porque eu vou para o meu sítio. Entendeu? É umas coisas que você tem que bater. Se aquilo que você está acreditando, crendo e pedindo a Deus, está alinhado com a vontade de Deus, ou vai te tirar do propósito. Eu vejo, assim, não sei o que vocês pensam aí, mas parece que quando a gente alinha, realmente, quando a nossa fé está realmente alinhada com a vontade de Deus... Fundamentada. Isso, que está de acordo com a vontade de Deus, você vai ter paz no seu coração e não vai ter ansiedade. Isso. Ansiedade não tem como haver quando você tem fé e essa fé está alinhada com o propósito de Deus. Quando a gente está fora do propósito de Deus, a fé fica, como dizer, igual um carro, que você solta o volante, ele puxa, você bobear, vai pro meio-fio, sobe lá em cima do meio-fio. Não tem como funcionar. Tá desalinhado. Não funciona. Entende? Então a gente tem que alinhar a nossa fé na vontade de Deus, porque a gente fica livre de ansiedade. Quanto de ansiedade tem nesse mundo, pastor? Ansiedade mais. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero casar com aquela pessoa, eu quero aquele apartamento no meu caso que eu citei. Mas será que a fé está alinhada? Aí a gente fica ansioso.
Eu, no meu caso, eu tava tranquilo. Eu já tinha entendido que não era vontade de Deus. Tava tranquilo. Já descansou. Né? Você que está nos ouvindo aí também pode colocar isso no coração aí, Descansa né? aí. Alinha a sua fé com o propósito de Deus. Descansa. Mas, assim, vamos... A ansiedade é normal, né, pastor? Eu acho que assim, a ansiedade, o excesso da ansiedade, apesar de nós estamos num tempo dessa questão da ansiedade, eu converso muito com a minha esposa, a gente faz uns cursos lá, porque ajuda... Eu acabo estudando psicologia com ela, está formando em psicologia. Então, essa questão da ansiedade, a ansiedade está um pouco relacionada à falta de confiança, à dúvida. Porque se eu tenho plena certeza que algo vai acontecer, eu posso descansar. Agora, se há dúvida, um pouco de dúvida no meu coração, há uma ansiedade, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? Isso que traz a ansiedade. Você quer que aconteça logo. Será que, vamos supor, eu sou cruzeirense, será que o Cruzeiro vai ganhar hoje? Será que o Cruzeiro vai ganhar hoje? Se eu tivesse como ver o jornal de amanhã e ver o resultado e saber que ele já ganhou, eu ia ficar, o Cruzeiro vai ganhar. Agora, como eu não sei, posso ter um pouco de dúvida e aí no do jogo, será que vai dar certo? Será? Sabe, eu tô pegando futebol aqui porque a gente fica, né? Mas lógico que não vai exercer sua fé no futebol, apesar que tem uns que ajoelham, ai, em nome de Jesus. Mas a ansiedade está um pouco relacionada a isso. E também, às vezes, porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aquilo que você precisa, Deus vai te dar, irmão. Às vezes a gente, por exemplo, gosta de brincou aí do iPhone e tal, né? Meu celular, tá? Não vou nem mostrar aqui não, para não passar vergonha no podcast. Mas tudo bem que eu posso ter um iPhone algum dia. E eu uso o iPhone da loja e eu posso ir levar ele para todo lugar que eu vou. E aí eu vou falar uma coisa para você que chama um outro parêntese aqui, que você vai gostar. E uma vez eu falei isso no sítio de um amigo meu, e ele falou assim, eu falei assim, não, é bom estar aqui nesse sítio, né? Não, um sítio top demais. O Éder Cristiano, um abraço pro Éder. Abraço pro Éder aí, ó. Éder, ó. O Éder, ó. Abraço, assiste, dá o like, compartilha o podcast, fala vaso. Aí, cara, eu lembro que eu tava com ele andando no sítio assim, comentando, eu falei assim, ô Éder, uns têm posses, outros têm acesso. Ele tinha posse e eu tava desfrutando porque a despesa do sítio era dele, manter o sítio tá no bolso dele, comprar o sítio foi um investimento dele, eu só fui lá e usei. Então tem hora que Deus vai te fazer desfrutar de coisas que não são suas. Sim. Mas Deus vai te dar acesso. Às vezes a gente fica muito preso à posse das coisas, sabe? Então, igual eu falei do iPhone. Eu vou ficar ansioso para ter um iPhone. Aí eu vou lá e faço uma dívida, eu me endivido, eu tiro outras prioridades para poder comprar um iPhone, porque eu quero. Deus me deu um iPhone, contar até o testemunho, mas tem que pagar não sei quantas parcelas, nem sabe como é que vai pagar. E aí você faz aquilo... Comer arroz com feijão, ansioso, nada contra arroz com feijão, né? Ansioso, não. Arroz com feijão é bom demais, com um zoiudo. Nada contra, né? Mas quando... ué. Mas... Não pode faltar, né? Você sabe que... Mas a ideia, né? É o alimento mais completo, né? O prato mais completo do arroz e feijão. Mas... Eu preciso ter um iPhone? Será que eu preciso? Então, assim, aí eu falei assim, eu precisava de um celular bom. Aí Deus me deixou usar o da loja lá, Serginho, tamo aí junto. Aí eu uso, levo, às vezes me permite levar para um lugar e tal. Queria ter um iPhone, mas não tá no tempo, não tá na hora. Eu vou ficando ansioso, desesperado. Não. Aí entra na questão do alinhamento da fé. Aquilo que a gente quer e aquilo que Deus acha que a gente precisa. Deus acha não, né? Aquilo que Deus sabe que a gente precisa. Imagina o povo no deserto lá andando 40 anos e a roupa crescia no corpo. A sandália não acabava. Mas aí Deus, o cara olhava pra sandália. Deus, não queria essa sandália, não. Eu queria da Lacoste. Queria do jacarezinho. Mas você vai usar essa, porque essa que vai te levar na Terra Prometida, tá? Eu tinha as Lacoste acabado. Cara, a gente ansioso. E não é fácil falar, porque a gente é provado, falando de fé e razão, a gente é provado naquilo que a gente prega, tá? Nós estamos falando muito aqui. Meu Deus. E o testemunho que eu comentei aqui algumas coisas. Na verdade, eu já experimentei bastante dessa aí, Jeová. Jeová. Pula essa etapa aí, beleza? Agora nós queremos viver a outra etapa. Começa a pregar muito de um determinado tema, de um determinado assunto. Deus vai te provar nele. Deus vai te fazer permitir. Eu lembro que minha filha foi assim também. Na cela, Deus cura, orava. E Deus já curou muitas pessoas através da minha vida, orando, né? Já contei da Mariana, de outras pessoas, que Deus curou. Eu lembro que o Tiago da Mailine, eles estavam lá, o vô dele estava com câncer. E aí eu lembro que eles chamaram, já estava desenganado. Eu chamei a família toda, entrei, vamos fazer uma célula, chamei a família toda, eles pediram para eu lá. Aí eu fui lá e falei assim, Deus não curou na hora, Deus usou os médicos ali depois e restaurou a situação em outros detalhes. Mas eu lembro que eu chamei todos os filhos, todo mundo da família, e ele não sabia. Eu falei, gente, todo mundo vai pedir bênção para ele agora. Aí foi todo mundo entrando e pedindo a bênção para ele. Depois,
eu pus todo mundo para abençoar ele. E nós oramos por ele. E Deus deu mais vários anos de vida para ele, porque Deus curou ele do câncer. Uhum. Então, eu vivi testemunhos de cura, mas antes de ter vivido isso igual com a Mariana, eu pregava muito que Deus curava. Pregava que Deus curava. Aí Deus me colocou em algumas situações e falou assim, agora você ora, que eu quero ver se você está crendo no que você está falando. E na minha filha também foi a mesma coisa. É a mesma coisa essa questão da chuva que eu falei com vocês, não estava na célula uma vez. Mas peraí, mas demais. O senhor, como é que foi fala pra gente o sentimento de estar inserido dentro dessa situação aí? É o que nós vamos passar, Pedro, nós estamos conversando aqui. Nossa, meu Deus do céu. Mas olha o sentimento. Você ver. Repara pra você ver, o sentimento é esse, que parece que... E acontece muito assim, você pode ver isso, quando você começa a pregar muito disso, o sentimento e agora, Deus? Agora é comigo. Agora eu tenho que acreditar. Gente, é difícil, porque você fala assim, é uma coisa que eu preguei. E depois você tem que dar certo, tem que curar. Deus tem que abençoar. Deus, porque você estava crendo naquilo e profetizando e ministrando para outras pessoas e cobrando de outras pessoas que elas usassem a fé. E quando chega o seu momento para você usar, é aquele aperto, sabe? Porque também vem na nossa cabeça, falando, eu preguei tanto e agora? E a sua postura? Porque a gente fala assim, né? É fácil falar, por exemplo, Deus vai curar o enfermo, vai restaurar, mas quando está na sua família, e aquela situação, a sua postura tem que ser aquilo que você está pregando. Uhum. Porque, na verdade, quando acontece uma notícia ruim, o que a gente faz? Meu Deus, e agora? É igual teve a cura da Deise agora de câncer. Quando você mãe, agora? O mundo cai. Entendeu? Vem a enfermidade, você não esperava, vai mudar sua rotina. Será que Deus vai curar? Isso tudo vem na cabeça, gente. Não tem jeito. Não tem jeito, vem. Porque é uma luta entre a fé e a razão, que nós estamos falando aqui. É uma luta que a gente é sempre forçado a caminhar pela razão no mundo que nós estamos vivendo. Se conversar com qualquer pessoa aí, por isso que não é pelo conselho do ímpio. Por quê? É a razão, não vai dar certo. Eu já vi outros que fizeram, não deu certo. Eu já vi outros que viveram isso, não dá certo. A chance de acontecer... Na cura da Mariana, um dos médicos chamou a gente e falou assim, olha, se vocês têm alguma coisa que vocês se apegam, fé, busque isso. Porque o que podia ser feito, foi feito e não resolveu, não tem jeito mais. Você imagina se receber uma notícia dessa? Uhum. Não, Mariana, né? A Mariana, né, pastor? Mariana está com quantos anos hoje? 9 anos. 9 anos, né? E tem um versículo bíblico que Jesus falou assim, que a gente tem, a palavra diz assim, que é lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado da nossa vida, né? Então, agora o pastor Júnior vai poder assim, dar uma explanação real, prática, porque tem gente que conhece a teoria do versículo, mas agora ele vai ensinar pra gente que o que realmente está inserido dentro desse texto bíblico agora. Lançar sobre o Senhor a ansiedade porque Ele está cuidando. Está cuidando. Isso. Ensina pra gente isso, pastor. Pessoal, é importante isso. O pastor Júnior ele vai estar contando pra gente que agora o testemunho da Mariana, a filha dele. Preste bastante atenção nisso, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que edificou as nossas vidas, eu, o pastor Moisés, conhece um pouco, vai edificar também sua vida. Então se apegue nisso. Talvez você que está nos assistindo, que está nos escutando, você está passando por um momento a qual você talvez está desacreditado, né, pastor Júnior? Está falando assim, para mim não dá, chegou o meu limite, e é onde que Deus está fazendo você exercitar a sua fé, e esse testemunho vai te edificar. Então conta pra gente, pastor, esse processo, a qual você viveu com a sua esposa, com a sua família, como que foi, a maneira a qual Deus tratou com vocês no decorrer desse processo e como que vocês passaram por ele. Antes de começar, pastor, deixa eu só passar pros ouvintes aqui o texto bíblico, né? Sim. Tá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como que é, pastor? Fala pra gente com esse testemunho maravilhoso. Como que é falar assim, estou lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Isso é a boca falando. Mas ter uma filha na situação que o pastor teve. Conta pra gente desde o início, né? É isso. Como lançar sobre o Senhor a ansiedade e dizer que Ele tem cuidado de mim, sendo que a minha vista me mostra outra coisa. É isso, eu ia falar isso agora. Vai ser a junção desse texto com o início do nosso podcast em Hebreus 11, que vai falar sobre a questão do que os seus olhos estão te mostrando, mas aquilo que você não está vendo e você está acreditando. Meu Deus do céu! Então vai ser assim, a junção perfeita do início do nosso podcast. A Bíblia não é circunstancial. Uhum. O texto está falando, olha, lança sobre ele a ansiedade, que está mandando você lançar. Uhum.
Porque ele já tem cuidado de você antes de você lançar. Uhum. Então Deus já está cuidando. E aí a situação, quando a gente vive isso, por exemplo, a Bíblia fala, maridos, amai as suas esposas. Amai as suas esposas que são bonitas. Amai as suas esposas que não são chatas. Amai as suas esposas quando elas forem legais. Não, é amar as suas... Não tem circunstância, não tem condição, sabe? Então a Bíblia é aplicada em qualquer momento. Então quando a gente entra nessa situação, a gente deveria viver a Bíblia e crer da mesma forma que a gente estava crendo antes. Agora é com a gente, então a história muda. Mas você deveria ter a mesma postura. Eu lembro que a gente ficou baqueado. A Mariana, existia uma chance, a gente fez acompanhamento da gestação toda, a minha esposa sabe explicar mais tecnicamente, mas não podia ter contato do sangue da minha esposa com o sangue da Mariana na barriga, porque isso geraria um conflito. Foi exatamente o que aconteceu nos últimos dias. A Mariana, quando nós sentimos bem no finalzinho mesmo, no fim de semana, que ela estava muito paradinha. Não mexia na barriga, ela mexia muito, mas não mexia. No fim da gestação? No fim, já para nascer. Quase uns dias. Foi praticamente um dia antes, no fim de semana. Aí, a Marina falou assim, que a minha esposa foi no hospital, e ela foi no hospital ver o que está acontecendo. Falou, amanhã você vai lá e vê o que está acontecendo, porque ela está muito parada. Quando chegou lá, tem um laudo médico, ela estava morta. Aí, você falou, não vai dar para poder tirar aqui não. Mandou para o Otaviano Neves. Tirou ela lá no Vila da Serra e mandou ela para o Otaviano Neves. Eu estava na ficha, eu trabalhava ainda, e era de manhã, ela veio e ela ficou o dia inteiro lá. E a gente tinha feito todos os exames para controlar tudo. O plano de saúde cobria aqueles exames mais complicados e foi controlado com tudo. Aí ela foi transferida. Quando chegou no Otaviano, já o primeiro milagre, que ela ressuscitou. Deus já tinha feito um milagre no meio do caminho, porque tem um laudo dela já morta. Inclusive, ela o fim de semana todo... Isso aí não é aqueles testemunhos... Não, eu até trouxe, ele mandar pra gente mostrar, mas tem toda a internet, lero, não, tem comprovação. Não, tem comprovação, inclusive, quando a gente fez o culto de ação de graça, eu tenho até contato, porque a chefe de enfermagem lá do CTI, ela esteve na igreja, ela acompanhou e ela foi impactada pelo testemunho da Mariana, que ela tem uma filha também especial, queria que a gente orasse por ela e tudo, então teve vários testemunhos disso. E falar em testemunho, o que nos fortaleceu durante esse período é que lá no hospital tinha um quadro de testemunhos de crianças que foram curadas. E a gente ficava caçando na internet vídeos e lia esse testemunho para poder fortalecer a nossa fé. Uai, se Deus fez na vida do fulano, do menino, vai fazer na minha. Isso aí na época. Na época. Na época que vocês estavam vivendo esse momento, você quando começou, procurava se alimentar desse tipo de testemunho. Para fortalecer a fé, porque se eu ficar chorando... Pode pegar uma lição aí, né, Thiago? Anota isso. Anota aí, porque... O que você está alimentando, o que nós estamos alimentando no momento da aprovação. No momento da aprovação. Não adianta você olhar para quem deu errado, não. Olha para quem deu certo. Aquele que creu e Deus operou. Aí eu lembro que ela nasceu, 6 horas mais ou menos, estava tudo bem. Beleza, eu levei ela lá para cima, ficou lá no berçário e tal. Aí quando deu meia-noite, eu estava escondido ainda, porque ela ficou lá em cima, e eu fiquei escondido. Não podia ficar, mas eu fiquei escondido com a Mariana no quarto. Aí quando deu 11 horas mais ou menos, quase meia-noite, a médica falou, olha, ela teve que subir... Isso aí tinha o quê? Já tinha um dia de nascido? Não, no Como dia é que mesmo que nasceu. No mesmo dia? Mesmo dia. Ela nasceu 6 horas, então ela foi transferida durante o dia, 6 horas, ela nasceu, e aí foi ficando lá no berçário, nós não tínhamos contato e tal, cuidando. Quando deu 11 horas, ela tá precisando, mãe, falei, Zene, mãe, ela tá bem, mas ela vai ficar no CTI só para poder acompanhar, para restaurar, não sei o que, acompanhamento melhor e tudo, tal, fica tranquilo. Falei, tem uma coisa acontecendo errado. Aí, beleza, no outro dia nós fomos lá, e eu lembro que eu peguei um Uber, já era tarde, aí peguei um táxi, já era 1h da manhã, saí do hospital, estava escondido, que eu queria ficar lá, porque a Marina já ficou preocupada, né? Aí eu subi no outro dia e veio dar a notícia. Começou a ter a complicação. No outro dia já teve. É para cuidado. Só que esse cuidado que ela ficou, porque o sangue dela teve contato, o sangue da minha esposa com o sangue da Mariana. E as próprias células do corpo da Mariana, eu não sei explicar o termo técnico, tá, irmão? Desculpa, mas eu tenho os laudos todos ali. Mas começaram a matar as próprias células. Começou a ter conflito no organismo dela. E aquilo foi complicando. E aí foi só piorando. Aqui, achei aqui, ó. Eritroblastose fetal. É a doença causada da incompatibilidade do sistema RH do sangue materno e fetal. Seria isso? Isso, exatamente. Isso aí mesmo. O que aconteceu? Google é bom, né? Google ajuda. E eu até hoje não decorei o nome, já li isso tanto de vezes. Cara,
O que aconteceu na prática é que o organismo dela começou a complicar. Eu tô bebendo, né? Aí o faixa branca. Aqui, deixa faixa branca. Vai lá, deixa o faixa branca colocar. Tá vendo aí, né? Aí, cara, eu lembro que começou a complicação toda. Eu tô resumindo, depois você pode acessar Mariana Milagres no YouTube. Vamos. Aí você consegue ver. A gente tentar deixar o link na descrição. Beleza, Gui? Ô, Gui, coloca pra gente aí na descrição. Mariana Milagres. Isso. Mariana Milagres. Isso. Mariana Milagres. Aí vê detalhe, né? Um videozinho lá. Testemunho. Explicando. Porque aqui eu só queria falar o seguinte, foi complicando. E pensa que uma coisa é você estar numa circunstância ruim numa semana, 5 dias, um dia. Foram 40 dias. E 40 dias de notícia ruim. Aliás, 26 dias mais ou menos, 23 a 26 dias, de notícia ruim. Só piorando. Então os rins pararam de funcionar, o fígado inchou, a barriga dela cresceu tanto, assim, ficava roxinha, fininha a pele, a cabeça inchou tanto que você não via a orelha. Isso aqui inchou assim, ó. Transfusão de sangue, furando aqui, fazendo transfusão de sangue, várias transfusões de sangue. Ela, assim, a respiração do equipamento, que ela dependia do equipamento, 100% do equipamento, o máximo que pudesse. Quando eu entrava lá, a pior criança que tinha lá era ela. E aí, uma situação difícil. Mas quando a gente entrava, eu lembro que nos primeiros dias a gente ficou muito baqueada, minha esposa ficou muito assim, nós ficamos, até que Deus levantou ela. Ela falou assim, não sei se não é uma palavra específica que ela recebeu, ela falou, eu não posso ficar prostrada não, é agora que eu tenho que exercer a minha fé. E ela levantou. Isso aí, a situação até o momento, você já tinha passado o que ali dentro do CTI ali? Foram alguns dias? Isso foi alguns dias, eu não lembro quantos dias, mas pensa assim, eu não sei se foi uma semana mais ou menos. Mais ou menos. Porque até então era piorando mais um pouquinho, mas o negócio foi ficando muito grave. Aí pensa, você ora e não melhora, você ora e piora, ora e piora, vou parar de orar. Tô orando e piorando? Não, foi só assim, aí provado na fé. Aí eu lembro que quando minha esposa mudou de postura, a gente ia para casa e ficava de noite vendo testemunho deitado, vendo testemunho no YouTube, no celular, e o berço estava tudo montado, nós estendíamos a mão sobre o berço e profetizava e reivindicava, Senhor, eu quero nossa filha aqui, na nossa casa, e abençoava ela, e chegava lá, toda vez que a gente entrava, eu estendia as mãos em cima de onde ela estava, assim, no CTI, e eu começava a cantar louvor, começava a adorar ali, bem baixinho, né? Várias músicas, adorando, estendendo as mãos e orando, abençoando. Eu lembro que ela até chorava assim, fraquinho, e nós orávamos, e só piorando. E todo dia, a gente, na recepção, entrava, a gente ajoelhava, os outros passando, a gente ajoelhava, orava, coisa, e só orando. Eu lembro que o pastor Walter, nosso pastor, nos deu uma direção, nos deu o filho, da filha de Jairo, a menina dorme. Meu e nós Deus. pegamos essa palavra. E essa palavra a gente carrega com ela. Foi o testemunho da Mariana essa palavra aí. Aí o pastor Charles, que é irmão da Mariana, também foi lá e nos deu uma palavra e orou também. Isso levantou a gente, a igreja começou a orar. Aí o pessoal da célula começou a mandar pra gente foto. Nós estamos no monte orando. Mandava foto lá no monte orando. A gente nem sabia de nada. Porque a gente desligou de tudo. Igreja de tudo. Começou a focar. Era o dia inteiro. Eu pedi férias no trabalho, tive que me liberar. Foram 40 dias de guerra. Era casa, orar e hospital. Essa situação foram 40 dias? Isso, 40 dias. Direto? Direto. Pense, dos quais 20 e poucos dias era só notícia ruim. Então, a gente tinha que orar, e nada acontecia. Até que um dia Deus usou uma enfermeira, igual Deus usou a serva de não sei quem para falar com Naamã, para poder... Foi alguém, não foi? A menininha, né? A menininha. Foi. Não usou foi? a menina para falar com a usou. esposa e a esposa com o marido. É igual quando Saul perdeu as jumentas, lá o pai perdeu as jumentas, e queria saber onde é que estava Samuel, aí... usou um vaso. Um vaso. Vaso. Usou um vaso. E falou, olha, por que você não vai lá? O servo, ó, pra você ver, Saul quando foi ungido rei, quem falou com ele foi assim, olha, eu fiquei sabendo que tem um vidente aqui, vai lá nele e pergunta, que ele vai te falar onde estão as videntes, onde estão as jumentas. Quando ele chegou lá, o vidente, que era Samuel, estava esperando, era para ungir ele rei. Toda a situação. Então, a gente tem que ficar atento, né, com o vaso. É verdade. Aí, eu lembro que a enfermeira falou assim, ó, baixa, ô doutora. Tinha umas doutoras, gente, que eu falo com você, viu? Entre a fé e a razão, ela é 200% razão. Aí, eu lembro que ela falou assim, ó, força um pouco ela, baixa esse equipamento aqui de respiração, que vai forçar ela a depender dela mesma e vai começar a reagir. A médica, não dá nada não. Mas você quer tentar? Começou a fazer, o negócio começou a mudar. Ela começou a reagir. E começou a mudar, e começou os medicamentos, começaram a agir, dar certo. E o milagre estava acontecendo. Não era medicamento, porque os mesmos medicamentos que já tinha feito,
tudo Já que, tinha mesma dado coisa. os medicamentos. tudo que podia Isso fazer já tinha quantos feito. dias fazendo esse Aí você mesmo 20 e poucos teste? dias, 20 e poucos dias para 30 dias. Fazendo os mesmos Os testes? mesmos testes, mesmos exames. milagre. Não, né? então vamos colocar que eles ficaram aí de 20 a 23 dias fazendo a mesma coisa e eles falaram, não dá mais. Não é fazer a mesma coisa e estagnar, não. É fazer a mesma piorar. coisa e piorar. É. Então não tinha, cara. Não tinha. E aí, vamos fazer mais uma transfusão de sangue. A gente fazer visita. Ah, não entra não, nós estamos fazendo procedimento nela. Furando, trocando sangue. Imagina, criança acabou de nascer, passando por isso tudo. Aí, depois a gente começou a reagir. A gente continuou mantendo a postura, orando, e adorando, e confiando. Aí, assim, as coisas começaram a mudar quando nós mudamos a postura de duvidar e ficar abalado e falar, olha, gente, o que me resta é ir pra cima na fé. O que me resta é crer no impossível, porque o possível já era. Aí nós fomos, eu lembro eu e minha esposa, a igreja, todo mundo orando e espalhou. Eu lembro que eu fui pregar lá em Januário, quando eu contei o testemunho, Januário é 1.000 e tantos quilômetros, sei lá, 800 quilômetros. Chegamos lá, eu cantando a música que eu tinha composto lá e contou o testemunho. A mulher levantou no meio da igreja e falou assim, eu vi esse testemunho hoje na internet. A mulher estava lá e foi compactada pelo testemunho que está na internet. Olha, você vê. E aí eu lembro que no período de oração mesmo, todo mundo, várias igrejas começaram a orar e tal. E aí começou a reagir. Começou a reagir. Gente, aí no finalzinho, parece que os médicos não querem perder. Se tem algum médico aí, eu entendo o lado da razão, mas eu fico com a fé. Desculpa, mas... Eu até escuto, sabe? Nosso papel eu vou no médico e tudo, mas a razão não sobressai a fé. Como se diz, a última palavra a última vem de palavra Deus. vem de Deus. Não adianta. O médico está no papel dele mesmo, ele tem que falar a razão. Imagina o médico falar, não, essa enfermidade sua aqui, eu tô crendo. se você orar, eu creio que você vai... Não é? Não, aí não é o papel dele, né? Aí falava isso, cara. Aí, quando ela restaurou toda, a Mariana foi melhorando. Parou de... O fígado desinchou, começou mudando. A orelhinha começou a aparecer. A cabeça dela não tinha forma, não. Começou a voltar. Ela começou a voltar a emagrecer, tudo certinho. Aqui a barriga que parecia uma bolha, assim, roxa. O rim voltou a funcionar. Então ela tinha a sonda que fazia o remédio, fazia para ela urinar, para poder limpar o organismo, né? O rim começou a funcionar, ela começou já a ter que tirar a sonda e foi tirando. Aí foi só notícia boa. O Tirou rim a também sonda. não funcionava? Não funcionava rim, o fígado inchava, não funcionava nada, é só o coração batendo. E dependendo do pulmão, o pulmão não era o pulmão dela, o pulmão era o aparelho. E aí começou, cara, as coisas voltaram a funcionar. A cada dia uma boa notícia. Começou a fase que quando Deus entra, aí a boa notícia vem, né? Aí começou, rim voltou a funcionar, fígado desinchou. Todo dia a gente ia, mais uma notícia, voltar comemorando. Mais uma notícia, agradecendo a Deus. Aí deu 40 dias. Parece que Deus tem alguma coisa com 40, né, irmão? Aí deu 40 dias. Já te veio o espiritual. Fala vaso. Fala com vaso, Jesus. Cara, 40 dias, eu tenho a foto lá, a gente saindo, ela tirou uma foto, ela saindo com a Mariana no braço, aí a médica falou assim, olha... E se agora ela vai sair, ela vai ter que... Aí tem um outro que eu contei lá. Ela vai ter sequela. Porque fizeram um raio-x e viram que tinha uma mancha aqui na cabeça dela dentro, que os procedimentos, não sei, afetou o cérebro, alguma coisa. Então ela vai ter alguns problemas cognitivos e tal, sei lá. Aí vai ter sequela. Mandou dar Rivotril. Mas a médica que falou da sequela... Essa é médica, era a mesma da 200% razão? Não, aí já era outra. Eu não lembro. Você não lembra mais? Não, porque tinha os plantões, aí mudavam as médicas, sabe? Sim. Aí eu lembro que vai ter isso aí. Mandou, tanto é que ela falou, não só da boca para fora, como deu o diagnóstico, que ela deu a medicação. Então vai ter que dar o tarja preta para ela, vai ter que tomar. E aí, tudo bem. Saímos, nós comemorando, glória a Deus, chegamos com a Mariana em casa. Perfeita. 40 dias daquela situação já era um milagre, mas aí tinha um negócio... Situação de luta, de desespero, de onde luta a fé foi... de luto. De luta e luta, exatamente, morte, né? porque era morte. O diagnóstico, o prognóstico deles era de morte. Tudo contrário. Aí você exercia a sua fé e é aquela que a gente falou, né? Porque o adendo dentro que o pastor Júnior está falando é porque era totalmente desespero, o primeiro impacto de luto, porque não acreditava naquela situação, prostraram, decidiram haver uma mudança de postura, de mentalidade, transformai-vos a vossa mente para que podeis experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então transformou a mentalidade, consequentemente a postura, começaram a entrar no processo de oração, de busca incessante pelo milagre, onde a fé foi completamente exercida, porque agora já não tinha mais
Os médicos falaram, já era. O que nós podíamos fazer, já fizemos. Se você acredita em alguma coisa, se apega a isso. Como é com você aí, meu. Porque a gente Você não se vai fazer apega nada, a não. isso. Aí o que aconteceu? A boa notícia veio. Quando as boas notícias começam a vir, o nível de fé aumenta, né? E tanto é que as coisas começaram a acontecer que a enfermeira ficou impactada com a minha postura lá. Que ela me chamou, nós passamos, eu lembro chorando muito, nós saímos do CTI, ela chamou a gente assim, vem cá, chamou assim, você pode orar por mim, pela minha filha? A minha filha minha filha é especial. A minha filha é especial, tem um problema, que ela não andava, uma coisa assim. Eu lembro que ela chorando, falou, porque eu vejo a sua fé, a sua filha é a pior aqui dentro. E você entra e fica cantando louvor e orando. Eu não entendo isso. Rapaz, eu tô aprendendo um negócio que o pastor Júnior aqui. Que não adianta você querer esperar uma notícia boa de vitória da pessoa errada. Quantas vezes a gente faz isso? A médica não poderia nunca te dar uma notícia de vitória. Tem pessoas que não vão te dar notícia de vitória, de cura, de milagre. O que ele tem que fazer é o papel dele. O papel do médico, naquela época, era o quê? Desenganar a menina. O papel dele, a resposta do médico era não vai viver, né? Mas tem as pessoas, sim, que tem a palavra de vitória, que é o próprio Deus, a oração da igreja. Sim. O pastor, nosso amigo pastor Valdo, que logo vai estar com a gente aqui no podcast Fala Vaza também. Então, assim, não espere uma lição de hoje aqui no podcast. Não espere a notícia boa da boca da pessoa errada, porque ela nunca virá. Exatamente. Aí me vê o versículo, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A boa notícia vem de Deus, né? Sempre. Então, às vezes está ali, você não pode esperar muito. E às vezes a gente fica com raiva do médico, né? Porque também, às vezes... Como que o médico, pastor Júnior, como que o médico vai falar coisa que vai complicar? Tem uns que é muito frio, né? Pô, tudo bem, tem que ser sincero, mas aqui... Tem que ser sincero, mas não gelado. Tem que ser sincero, mas coração gelado deixa só pulsinhos carinhosos. Mas aí conta agora, porque você parou no processo do Tarja Preta. Tarja Preta. Aí nós saímos. Não, lembrando que eu tô passando por esse processo depois de pregar muito tempo, liderar célula e pregar sobre cura e liderar jovens. De ver pessoas sendo curadas através da sua oração. Isso aí, depois de casado, nós crente desde os 15 anos. Então, assim, teve vivenciado muita coisa e agora Deus falou, agora é com vocês. Por isso que Deus... E outra, é um processo de cura para mim também. Por quê? É um processo de cura ou restauração da minha fé, porque eu tinha sido frustrado com a minha mãe, lembra? Sim. E agora Deus falou, você vai viver uma nova experiência, porque eu preciso restaurar essa parte na sua vida. Meu Deus. Aí eu vivi isso lá, e quando nós saímos, cara, a médica falou, vai ter que dar o remédio e tal, que tem uma coisa. E nós não aceitamos. Isso que eu ensino para os meus liderados lá também, sempre eu falo, olha, gente, você não pode tomar a primeira palavra do médico como verdade, entendeu? Crê, faz um outro exame. Quantas vezes eu já vi vários testemunhos, recebeu, a pessoa... Não, eu não aceito isso não. Em nome de Jesus, eu não aceito esse laudo. Vou fazer outro exame com outro médico. Dá outra coisa, muda. Sabe por quê? Porque quando alguém joga uma palavra, igual se alguém falar assim, você é um derrotado, você pega aquilo pra você, acabou. Você vai ser um derrotado da vida inteira, porque você aceitou esse rótulo que alguém jogou sobre você. Uma palavra que profetizaram ruim sobre a sua vida. Então, eu não peguei. Aí quando ela falou assim, vai ter, no nome de Jesus, a obra do Senhor é completa. Deus não faz nada pela metade. Vai ter que ter remédio? Não, beleza. Que vai ter lá. Aí, mas tem que dar um remédio, vamos fazer a parte, eu tô orando. Só que chegava em casa, a madrugada, quem dava o remédio, quem cuidou dos meninos sempre foi eu. A Maria ficava dormindo. Aí, alô, cara... Maria! E esse negócio não vai dar bom. Não vai dar bom, hein? Dá bom avisando. Mas ela sabe que é verdade. Ela sabe que é verdade. Essa parte eu não vou nem adotar, amor. Ô, Gui, corta aí. Tô brincando. Edita. Vou salvar o pastor, Gil. Mas o Davi também, eu ficava de madrugada, né, pra poder dar uma madeira lá, acordava, era eu. Aí, eu lembro que de madrugada tinha que acordar e dar o remédio. E aí passou uma semana que tinha que dar o remédio, e eu dava o remédio toda noite, com a seringa. Ia lá, tirava e colocava na boca, e dava. Só que eu dava daquele jeito, né, dormir. 3 horas da manhã, imagina. Remédio no ouvido, olho, menino. Remédio no nariz. Tomava um pouquinho. Um adendo. Homem acordando de madrugada pra fazer isso. Mas o homem por si só já não consegue fazer as coisas direto. Já não consegue fazer muita coisa, né? Já vai fazer, já... Cara, mas eu lembro que eu fazia isso. E aí, quando eu fui aplicar, depois de uma semana, a gente foi ver, o remédio estava intacto. Meu Ou seja, eu não dei o remédio nem um dia. E já era consulta com a médica de retorno.
Quando nós chegamos lá, falou, doutor, tinha um remédio, só que a gente fez alguns exames e tal, tinha aquele remédio, pode falar a verdade? Não dei, não. Nós não demos um remédio. Que? Você tá brincando? Não deu? Não. Uai, mas eu tô vendo, não tem nada. Então não precisa desse remédio, não. Meu Deus! Glória! Palma aí, você que tá aí. Ei, Jesus, maravilhoso. Porque não era pra dar o remédio. Deus já tinha curado já, entendeu? Eu fui na palavra do médico, mas Deus não deixou nem eu dar o remédio, foi Deus que não deixou. Então a obra foi completa. Hoje a Mariana tá aí, né? Ela tá aqui com a gente. Não, quem vê a Mariana, hoje... cara. Quem vê a Mariana hoje não acredita. Não, tem que chamar ela. Não tem como acredita, milagre. Tem como acreditar que... Chamar ela pra ela vir cara a pouco. Cara, porque... É um milagre, e eu chamo ela de milagre, Mariana. Ela sabe disso, ela fala, ela vê o vídeo e tal. E assim, é um milagre que a gente vem... Então, toda vez que eu passar uma situação difícil, eu olho pra Mariana e falo assim, pra Deus não é impossível. Entendeu? Então, quando eu falo que a nossa fé, ela vai elevando de nível, e a gente é provado naquilo que a gente crê, que a gente prega, é porque fortalece a gente. Você viveu... Antes, eu falo igual o Jó, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos... Agora eu experimentei milagre, irmão. Eu não prego de milagre, eu experimentei milagre diferente. Pastor Júnior, que agora, no meio desse processo aí, que você pode... Sempre que a gente fala de fé, milagre, alguma coisa assim que aconteceu, a gente vê que sempre acontece uma loucura particular, né? Cada um com a sua... Porque Deus fala uma coisa tão pessoal com a pessoa... Que às vezes fala, mas da onde você tirou essa ideia? De onde que veio isso? Então, provavelmente dentro dessa situação que o pastor Júnior, enquanto ele pensa ali, ele viveu alguma situação que as pessoas pensaram que era loucura, ou até ele mesmo. Eu já cheguei uma vez, já vi coisas assim que eu nunca vi ninguém falar, mas que eu vi a pessoa viver milagre, né? Eu vou falar uma coisa aqui, eu sei que talvez vou tomar umas pedradas aí, uma criticada, mas... Eu não sei como explicar, vou contar duas rapidinhas aqui, depois o Thiago compartilha uma e o pastor Júnior vai falar dentro da situação dele. Uma vez uma irmã lá na igreja da comunidade evangélica Logos do Bairro Aeroporto, a filha dela também ficou internada ruim no hospital. Essa irmã caladinha, ela pegou uma ceia na igreja, levou para a menina, lá no hospital, entrou escondido com esse negócio lá e deu a menina. Levou a ceia pra menina, entregou a menina. E essa menina dela não sarou e voltou pra casa. Agora não vem me falar como é que explica isso aí não, que eu não vou te saber de explicar não. Eu só sei o milagre eu só sei o resultado do milagre. A menina sarou e voltou pra casa. Estava condenada também a morrer. Olha aí. Voltou o milagre pra não casa. Se explica isso. Se explicar então, o milagre. Olha isso. E eu tenho uma aqui que é tão forte, que eu nem vou contar, vou deixar vocês querendo saber, porque se eu contar aqui, vocês vão rir demais, eu vou passar pro Thiago. Fala aí, Thiago, eu não vou falar isso. Fala o seguinte, quem ficar até o final aí vai ver, então, não pode ir pra frente. Não, tá bom. Quem ficar aí até o final, Deus, quem clicar no joinha vai ver. Thiago, se acontece aqui, o povo não sei não acho que eu não posso contar. Não, e assim, a questão da experiência da fé e de ter essa certeza, ter a convicção, até em relação a dentro do tema, né, que é a gente falando sobre cura, né, entrando dentro da fé e a respeito da cura. Loucura, Thiagão. É loucura, né? Eu criança, gripe, sinusite, tudo de it eu tinha. E poeira, nossa, era entrar no quarto que tinha um pouquinho de poeira, começava a espirrar, passava mal, o rosto até chegava a inchar. Muito. E um dia foi um pastor na igreja, o pastor falou assim, vamos orar aqui hoje por cura. Sei que precisa ser... E eu criança, eu só lembro de eu pulando do banquinho assim, e indo lá, minha mãe olhando pra mim assim, tá indo aonde, menino? Minha mãe não falou nada pra mim ir, meu pai não falou nada pra mim ir. Eu, criança, sentado no banco da igreja, o pastor falou que sim, nós vamos orar por cura. E aquilo me incomodava, por quê? Eu ficava muito mal. Eu espirrava, eu não conseguia dormir à noite, eu tossia a noite inteira. Aquela situação me incomodava. Eu fui lá na frente, recebi a oração, o pastor não colocou a mão na minha cabeça, o pastor não passou óleo ungido em mim, não falou nada. Eu fui lá na frente, criança, e fui pra casa. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, Ti, tem que tomar um remédio. Falei assim, não vou tomar não. Criança, não vou tomar não, por quê? Fui curado, recebi a palavra hoje do pastor, recebi a oração e fui curado. Glória a Deus. Nunca mais eu precisei de ir médico por causa de it nenhuma, sinusite, não sei o que lá de it, nada, nunca mais, por causa disso, a questão da ação. E entra mais uma vez dentro daquilo que a gente está falando desde o início, né? Existe a fé.
mas a gente tem que dar o passo, né? A fé é aquilo, é você dar um passo sem ter o chão, né? Então você coloca o pé, mas não tem um chão. Você tem que acreditar, andar sobre as águas. Liberou a palavra para Pedro. Pedro, pode vir. Se ele não precisasse, se ele não desse o primeiro passo, as coisas não iriam acontecer. Naamã é 7 vezes. Se ele não tivesse criado coragem, fosse lá e mergulhado, as coisas não teriam acontecido. Então tem que ter o nosso passo. A questão do desconforto, né, Tiago? A situação, ela vai requerer da gente uma atitude, um primeiro passo que é desconfortável. É desconfortável pelo seguinte, é mais confortável, entre aspas, eu ficar com a minha enfermidade aqui sem ter que arriscar minha fé e eu não ser frustrado, ou eu passar vergonha, ou, sabe? Você tem que sair do lugar e fazer alguma coisa, entendeu? Às vezes há um conflito na mente, a nossa atitude, ela requer sair da nossa situação de conforto. Não sei se eu estou conseguindo expressar direito, mas porque é muito mais cômodo falar assim, pastor, ora por mim, ou alguém ora aí que vai ser curado, amém. Mas quando aquilo requer de você fazer alguma coisa, você se expõe. É se expor realmente. É como aquela mulher que entrou lá para encostar em Jesus, né? Tocar em Jesus. Ela já tinha tentado tudo. Quantas palavras contrárias ela recebeu? Talvez ela, fluxo de sangue, né? Ela tinha tudo para não acreditar em cura mais. Por quê? Porque ela já gastou todo o dinheiro dela, ela já tinha buscado todos os recursos que a Bíblia diz, já tentou de tudo. Talvez ela era a pessoa mais frustrada talvez ela foi em algum curandeiro por falar em milagre, talvez ela tenha ido em alguém que falava que naquela época tinha os mágicos, os encantadores. Talvez ela foi e nada. Agora, falando aqui, para não criar uma doutrina, mas falar de ceia também... Lembrando bem que os ouvintes aí que a gente tá falando aqui é coisa bem pessoal, né, pastor? De testemunho cada um. Não é doutrina nenhuma. Não tem na Bíblia. Agora o pastor vai falar pra gente que também a parte do movimento de lá, o que aconteceu lá, que foi meio que uma coisa estranha pra quem tava em volta, né? Ou talvez até pra ele. E a gente, né, pastor? Lá em relação a Mariana, eu lembro que eu tinha feito uma cartinha com Deus lá em casa, escrevi uma carta pro Senhor. Eu tinha feito alguns propósitos, sabe? Mas tem hora, irmão, que Deus não quer isso não, tá? Sabe por quê? Porque a gente tem que tomar cuidado. Eu não sou a favor da graça que pregam por aí, que não precisa fazer nada. Não. Mas também eu não sou a favor de pessoas que querem... eu estou num propósito, tá vendo esse cabelo bonito aqui? Vou virar um... É porque é um propósito, é um voto, tá? Não vai ficar bonito, não. Eu estou no propósito até o final do ano, desafio que eu fiz entre eu e o Senhor, né? Provocando Deus. Eu tô chamando a atenção. E outra, é mais pra mim do que pra Deus, porque Deus não precisa disso não, mas quando eu olho pra esse cabelo aqui, quando eu vou nos lugares, igual eu tô aqui gravando um podcast, podia estar aqui mais arrumadinho, mas eu tô aqui, eu me lembro que eu tenho um propósito que eu tô vivendo com Deus até o final do ano. Então isso mexe mais comigo. Porque tem gente que fala assim, eu paguei um preço, na época que eu fui curado, eu fui lá em Aparecida do Norte, de joelho, e Deus curou. Então quer dizer, então você é muito bom, hein? Você fez um propósito e você moveu o coração de... Não, irmão, Deus curou porque Ele quis, é a graça do Senhor, eu alcancei o favor de Deus, glória a Deus. Porque senão a gente acha que Deus só vai agir se eu comprar Deus, se eu fizer um propósito com Deus. Não, irmão, às vezes uma oração simples. Eu já vi testemunho de gente que estava com síndrome do pânico muito tempo, sem querer. Isso é uma tia minha distante, estava com meu pai. Ela colocou na rádio do R.R. Soares na época. Sem querer. Comercial. Comercial. Opa. Passou o R.R. Epa. Lembra de nós, hein? Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho. Aí ele mandando notificação para nós. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Uma forte salva de palmas que fala. Aí eu lembro que o testemunho foi o seguinte: ninguém orou por ela. Nós não eram crentes, os dois não eram crentes. E ela estava conectando a rádio para mudar a rádio e sem querer colocou na rádio evangélica. E quando colocou, tocou um louvor e ela sentiu que saiu um negócio dela. E acabou. Ela foi liberta, foi curada. Meu Deus. Depois ela quis saber onde é que era e foi pra igreja, da rádio lá e foi pra igreja. Ela foi liberta. Pra você entender, um negócio era tão crítico que o marido não podia trabalhar porque ela não podia ficar sozinha, tinha medo. Então ele largou até o serviço, ficava em casa cuidando já há muito tempo da mulher. Porque ela tinha medo de tudo, síndrome do pânico. E só de passar numa rádio tocando louvor, ela foi curada. Então ninguém orou, ela não buscou, ela nem sabia. Mas é importante deixar. Quem fez essa canção, quem compôs, quem orou, quem gravou. O ambiente. Alguém estava disposto também a fazer alguma coisa. A liberar ali, ser canal de bênção. Ser um vaso, né? Ser um vaso. Liberar o seu tempo na presença de Deus. Alguém dedicou. Né? Ajoelhar, prostrar, buscar o conhecer a Deus, né?
Não é só assim, não. Quando essa música chegou, foi a ponta do iceberg. E com certeza não foi uma música comercial, né? Foi uma música que realmente foi composta com propósito, foi uma rádio que estava com um propósito, né? Porque tudo isso envolve. Mas o que eu queria falar é o seguinte, em relação a isso lá, eu tinha feito propósito com Deus, mas foi a busca de orar sempre ao Senhor e estar firme num propósito de confiar. Mas quando você falou de ceia aí, da situação da ceia, eu lembrei do milagre da Juliana, filha da Júlia lá da igreja. Eu estava pregando na Rede Jovem e do nada, quando eu estava pregando, ela falou, preciso contar o testemunho, porque estava linkado com o que a gente está falando agora. Uhum. Ela foi lá na frente e falou, eu tinha perdido a retina, eu não sei explicar direito, mas essa bolinha que fica aqui assim, tinha soltado e caiu, eu não sei como é que chama, Thiago, essa parte. Lente? Ela colocou uma lente? Não, lente não, no nosso olho. Cara, isso é retina? Essa pupila? Pupila, não sei. Esse negócio do olho aqui, tipo uma membrana que fica coberta o olho aqui, ela soltou, e ela não estava chegando tudo embaçado, porque soltou. E estava caindo assim, estava solto assim. Ela ia ter que fazer uma cirurgia e talvez podia ficar cega no olho. Eu lembro uma coisa assim, era bem crítico. Nunca ouvi falar disso. Era bem crítico, tinha soltado e tal. Aí ela falou assim, ela tava aquele negócio e ela ia no médico na semana. Cara, sabe o que ela fez? Você não vai acreditar. É porque... Quando eu tô falando isso aqui, é porque quando Deus abriu o mar vermelho, eu falei isso aqui, ele nunca tinha aberto o mar vermelho antes, e não estava escrito na Bíblia, mas ele abriu. Talvez na época que ele falou abrir o mar vermelho, alguém falou assim, não, peraí, deixa eu ver na Bíblia aqui. Então Deus vai abrir o mar vermelho quando o povo... Não, irmão. Ele não feriu nenhum princípio que está na Bíblia, porque ele não vai contra. Mas não é exatamente o que está escrito na Bíblia que ele fez um milagre, né? Então quando Jesus pegou lá o barro, fez lá e construiu o olho do cara de novo, não estava escrito na Bíblia. E o que ela fez? Então isso aí pode salvar aí, Gui. Salva para nós aí isso aqui, essa frase aqui, ó. Depois pode até colocar a legendinha embaixo aí, né? Como é que é, pastor? Quando Deus abriu o mar... Deus abriu o mar vermelho, ele nunca tinha aberto o mar vermelho. Então o seu milagre me parecer impossível, não tem nada demais para Deus. Não é? Tem? Exatamente. Mas você concorda comigo? Tem, Thiago? Com certeza. Porque tem gente que fala assim, não, então peraí, eu preciso do milagre, então eu vou procurar um tanque uma referência. Porque Deus curou lá no tanque de Betesda, um anjo descia, não sei o que lá, e Jesus foi lá e curou. Eu tenho que ir lá no tanque de Betesda. Não, eu tenho que ir lá no tanque de Betesda. Não, então eu tenho que ir no mar vermelho. Mas a situação que eu estou passando não é um mar vermelho, a situação que eu estou passando não é um gigante, a situação que eu estou passando... Eu não estou achando nenhum caso parecido na Bíblia. Irmão, não tem problema. Nunca ouvi falar. Nunca vi ninguém. Deus não é limitado a fazer sempre as mesmas coisas, né? E muito mais além, né? Porque se você fizer algo... Se você fizer algo para Deus que ninguém fez, você vai experimentar de Deus algo que ele não fez por ninguém também. Nossa, Deus, não, repete. Agora gastando, hein? Não, meu processador não acompanhou, Fala, Vaza. Não repete. Não repete. Fala, Vaza. Vaza. Eu já tô gastando, viu? Vamos dar filósofo hoje. Podcast, vou anotar. Não, mas pensa pra você ver. A chance de você fazer por Deus ou para Deus algo que ninguém fez antes... vai mover Deus fazer algo por você que ele não fez por ninguém ainda. Nossa, exatamente. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Com certeza. Eu não posso esperar de Deus apenas o que ele fez por alguém, não. Ele pode fazer algo novo. Com certeza. Deus não é limitado. Quando ele fala infinitamente mais do que eu estou pensando, infinitamente mais do que eu estou sonhando. Sim. Ele é poderoso. Sim. A gente nunca vai alcançar resultados diferentes percorrendo o mesmo caminho. A mesma coisa, fazendo a mesma coisa que eu faço, igual o pastor Valdo fala sempre, eu não posso viver o mesmo ano todo ano, não. Eu vou viver o ano de 2010, 2011, eu estou vivendo 2010 ainda, do mesmo jeitinho, entendeu? O resultado vai ser o mesmo. Então, para algumas situações, tanto é que nós estamos falando de casos aqui, pegamos Naamã, 7 mergulhos, por que não foi um só mergulho? Por que não foi 3? Por que não foi? Sim. Entendeu? Cada caso, Deus está agindo de uma forma. Ele age de maneira específica. Cara, porque ele não está só... Quando a mulher tocou em Jesus, depois você pega o texto lá, que eu já preguei sobre isso também. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Mas mais que isso, Jesus falou assim, filha, a tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Ela virou filha. Ela não era filha, não. O maior milagre não é a cura da enfermidade. O maior milagre é a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o maior milagre. Entendeu? Então, aí só falando da ceia aqui, a Juliana contou que ela pegou, pastor, a ceia, na hora da ceia, e molhou o dedo na ceia e pôs no olho. Meu Deus. E quando ela foi lá fazer o exame lá, falou assim, o médico falou assim, eu não sei como explicar, mas esse negócio parece que o negócio estava caindo e alguém pegou o trem e colou de novo. Tá vendo? Tô falando e não tem mais nada. Como é que explica um negócio desse? Carioca falou, ninguém explica Deus. Ninguém explica. Irmão, mas é a ceia. Não, então agora todo mundo vai... Vamos lá, agora a doutrina da retina. Não.
Não é Não, isso. Cara. Não é a doutrina de colar retina. Não, gente, e é aquela. Mas É que ela tudo baseado viveu. de acordo com a sua fé. É no momento ali, não é? É o momento, é estralar. Tem razão. Que razão que existe a menina pegar a ceia nenhuma. e pingar no olho. É isso o texto. É um negócio mais não. assim. Cara. É literalmente loucura. Loucura. Mas Não, Deus conhece conhece o coração, Deus sabe a intensidade com que ela fez isso. Então, assim, gente, não começa a pegar a ceia no meio do culto e. Não, eu vi. Pera aí rapidinho. Depois dessa contada de Doutrina testemunha aí vaso. do vaso, Então. pastor Júnior, eu criei coragem pra contar agora. Agora eu vou contar. Ficou até o final. Deu joinha? Não, mas dá o joinha Deu agora. joinha. Agora. Inscreve no canal, deixa o like. Dá um joinha aí. Porque assim, é de acordo com isso. Não adianta as pessoas. É aquela, né? Cada um tem as suas próprias experiências, né, Juninho? Não adianta eu querer viver a minha vida de acordo com as suas experiências, né? Não adianta, pastor Moisés, eu querer vir cá pregar na igreja mensagens que eu ouvi de outras pessoas me identificar. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Cada um tem que ser a sua história. Eu que tenho que ser o autor do meu livro. Não adianta eu escrever meu livro com as suas histórias, escrever meu livro com as suas experiências. Eu tenho que adquirir as minhas. Então é de acordo com isso que Deus executa o milagre. Então Deus está conhecendo seu coração. Então peraí. A sua fé foi isso? Não vai. Você vai ver uma coisa. Você vai trazer o pastor Walter aqui, não vai? Sim, mas vamos trazer o pastor Walter. Se você conseguir extrair do pastor Walter, dele contar as experiências dele. Meu Deus do céu. Isso aqui vai ser fichinha, cara. Os você vai ver o já vão que vai preparando aí. Nós vamos agendar com ele. Pensa em loucura. Se o pastor Júnior estiver disponível no dia também, a gente vai ser 4 prazer, pessoas se eu aqui, puder, tá? né? Mas, cara, você vai ver a experiência. Não, as histórias que ele viveu, cara, não, o pastor Walter depois você vai ver. Mas então, cada um tem uma história, cara, diferente. Não tem como a gente viver. A gente perde identidade se a gente ficar vivendo a mesma coisa que o outro. Exatamente. Eu vou falar um negócio com você aqui. Eu tô criando coragem aqui mesmo. O povo vai me chamar de louco se eu contar isso aqui, Thiago. Conta, É isso. conta. É isso, deixa. Gente, o podcast Fala Polêmica. Vaso veio pra isso aí, ó. Veio pra isso aí. A gente veio pra causar. Porque se a gente for os mesmos que já tem aí, não adianta. Então a gente veio pra ser fora da curva mesmo. É o Fala Vaso. Fala, Vaso! Então fala, Vaso. Então vamos lá, Vaso. tem O que que falar, tem acontece? que falar. Pastor, Pode ser loucuras pra um, mas pode identificar os outros. Pronto. Ué, bom. então, você contou a questão da menina pegar a ceia e pingar no olho, o olho dela colou, não é isso? Isso. Olha o que aconteceu comigo. Uma certa vez, minha esposa estava com uma dor nos rins terrível. E ela sentindo dor. Não é doutrina disso aqui, viu, gente? Mas na hora que eu tô lá, aí vendo minha esposa ali, aí veio no meu espírito. Quando Jesus cuspiu no barro, cuspiu na terra, fez o barro, passou no olho do cego, o cego foi lá, lavou, voltou enxergando. Veio isso na minha mente, só isso. Aí pensei, eu vou chamar minha esposa aqui e vou cuspir no rim, em cima do rim dela. Eu pensei, não vai aceitar. Se eu chamar ela aqui e falar isso aqui, ela não vai aceitar. Eu dar um cuspe nela. Então tava. Que nojo. Não, ela não vai aceitar. Eu falei, não, mas eu vou fazer isso. Falei, meu bem, vem cá. Olha aí, Ele foi, falei, não, vem cá. Deita aqui. Nem falei pra ela que eu ia fazer, não, deita aqui. Levanta a blusa, acho que ela pensou que eu ia orar, né? Eu já fui, fiz o mesmo que Jesus fez. No rins dela, coloquei minha mão em cima. Falei, assim como Jesus cuspiu na terra, fez lodo, colocou nos olhos do cego e ele enxergou, recebe a sua cura agora em nome de Jesus. Passei minha mão ali, esfreguei em cima do rins dela. Que meleca. Mas naquele momento eu falei, recebe a cura agora. A minha esposa foi curada na hora. Meu Glória a Deus. Deus. Não tô lançando aqui doutrina de cuspe nenhum. senão eu tô lançando. Mas eu tô falando que do mesmo jeito que a menina sentiu de colocar a retina ali, a Santa Ceia no olho, eu senti de fazer, não tá na Bíblia, isso não é doutrina bíblica. Eu senti na minha esposa, ela ficou curada. A menina na igreja do aeroporto pegou a ceia, levou pra criança, a criança foi curada. Cada um Não, de um jeito diferente. e é isso, gente. Antes de Deus abrir uma vermelha, nunca tinha aberto. Por que não antes. fazer algo diferente? Exatamente. Ué? Sabe uma Exatamente. coisa que me cansa muito? Eu não tenho, sinceramente, eu não posso E não ficar me imita falando não, viu? assim, Não me imita. Ué, mas vai que dá certo. Depende da sua Se fé. Deus mandar, né? Se Deus mandar, você vai. Cara, é triste. A palavra correta é usar tristeza. É triste ver pessoas contando testemunhos antigos o tempo todo.
Porque naquela época Deus fez. Eu conheço alguém que fez isso e ele não tem um testemunho para contar. Ou ele viveu alguma coisa com Deus no passado, mas não vive mais hoje. A Bíblia não diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele continua fazendo milagre, ele não mudou. E o Então a texto gente de tá Atos, vivendo só contando coisa do passado, irmão. Atos dos Apóstolos diz, e ser-me-eis testemunhas. E testemunha quer dizer aquele que vivenciou um milagre. Ué. Então, a gente precisa Testemunha vivenciar essa, o milagre, né? Testemunho que não viu nada, que não... Exatamente, então, que não porque viveu. não naquela época... Por que não hoje? Porque, mas hoje é um período que Deus vai mandar um avivamento. Por que o avivamento não começa em você? Não começa em mim, não começa em nós, né? Por que não tomar essa iniciativa de buscar e crer nas coisas que Deus está fazendo? Ontem eu ministrei na igreja muito sobre isso. Aí eu chamei todo mundo e falei, quebra o vaso. Falei, gente, vem aqui na frente, vou quebrar o vaso, vou entregar tudo, entregar a família, pega o seu filho, põe aqui, abre o gasofilar, você quer a oferta, dá a oferta toda, mas sai daqui sendo tudo de Deus, entrega tudo. Por quê? A gente chega no culto, vou viver uma vida religiosa, eu cumpri meu protocolo. Vim no culto, tô aliviado, na semana vai ser abençoado. Irmão, se você não for o mesmo crente de domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sua semana não vai ser abençoada da mesma forma. Então, a gente é desafiado o tempo todo. Sim. A gente ficar vivendo do mesmo jeito. Então, essas coisas, igual você fez, que é receber a cura e ministrar a cura de uma forma diferente, isso não é uma doutrina, não tem que ser um padrão. Mas, cara, Deus... Mas se Deus tocar... Mas uma questão é essa. Quantos querem, quantos se deixam ser tocados por Deus para fazer uma loucura? Não, porque numa hora dessa... Não é fácil, não. Não é, não. Qual que foi a sua loucura? A razão entra. A razão entra. A razão entra. Ridicularizar, alguém vai falar... E assim, podemos dizer, não sei, eu posso estar sendo muito herege aqui, né? Hereges. Cuidado com herege, só sair no gospel. Tem uns sites aí que você pega a razão, ela pode ser o limitador da fé. A sua razão, ela pode estar limitando o seu milagre. E o justo viverá pela fé. A sua razão pode estar limitando o seu milagre. Então pronto. Então assim, talvez você não está vivenciando coisas magníficas, maravilhosas, extraordinárias, surreais, tremendas na sua vida, porque a sua razão ela está te limitando. Então é isso, se você for olhar para a razão, você não recebe uma cura, você não recebe um milagre. Se você for olhar a sua razão, você não é movido, querido. É isso. Se for olhar a razão, você não é movido. Se for olhar a razão, você não se permite... apresentar um milagre para a vida de uma pessoa também. Imagina ali na situação, se eu fosse olhar minha razão, eu fazer isso com a minha esposa, eu não vou permitir a pessoa viver um milagre. Então, não olhe a razão. Né? Pastor, qual que foi a experiência agora que você fez ali no hospital, que todo mundo te achou que você estava meio doido, que é paranormal, diferente de todo mundo, que marcou as pessoas ali, talvez o Foi senhor essa também. questão de adorar e de que eu tomei essa postura quando eu entendi que eu tinha que fazer isso. Então, lá ficava as crianças, um do lado da outra assim, né? E aí eu estendia, ficava em pé, estendia as mãos, ficava em pé assim, ó, e ficava cantando. Da hora que eu entrava até a hora que eu saía, ficava cantando e adorando. Então, mas assim, você cantava baixinho? Assim? Cantava baixinho, queremos o teu nome grande. Eu tava com essa música na cabeça, acredito. Eu ficava lá adorando, assim, não é música só de clamor, de milagre, mas eu tava adorando ao Senhor ali num ambiente de morte, um ambiente... Trazendo a presença, um ambiente de glória para aquele lugar, porque é um ambiente de morte, você tem ambiente de morte. Sim. Então eu tinha que trazer vida. A única pessoa que ia trazer vida para ali era eu, porque eu era o representante do reino ali. Quando você chega, o reino chega, não chega? Então tá trazendo vida, a vida de Deus ali. Então eu começava a adorar e ministrar, porque, olha, eu abençoava as outras crianças também. Mas a minha filha, eu sempre entrava ali, ó, e o que impactou as pessoas, as pessoas falavam isso. E também teve pais que conversaram com a gente, pais que estavam vivendo situações difíceis lá também. Inclusive, eu voltei lá depois no hospital, levei o testemunho para a gente colocar no quadro lá, sabe? Visitei o hospital. Porque é um ambiente onde as pessoas... Aí talvez você está aí, ó, pensando, o que eu posso fazer para Deus? Irmão, deixa Deus te usar, contar o seu testemunho para pessoas que estão passando a mesma dificuldade, vai fortalecer a fé dele. Talvez você não teve coragem até hoje de gravar um podcast ou de gravar um vídeo, faz uma live, deixa salvo. Por isso que eu deixei o vídeo lá, não é porque querendo like, o vídeo na Marianas Milagres, quer se promover. Não, irmão, é para que sirva de edificação para a vida de muitas pessoas, para fortalecimento da fé daquele que precisa, que está passando. Então, o que aconteceu lá foi isso. E se o podcast hoje fosse uma pergunta, e aí, entre a fé e a razão, eu escolho a fé. Uau, concluiu. Quantas bênçãos, quantos tesouros estão escondidos
e não são mostrados para as pessoas. Quantas pessoas dentro das igrejas vivem um milagre e não contam para ninguém? É um milagre escondido. Não manifesta a glória de Deus para as pessoas. Né? Hoje a gente está falando aqui nesse podcast, chegando ao final, já finalmente desse podcast, trazendo a importância de estar compartilhando o nosso testemunho de vida, os milagres que vivemos da parte de Deus na nossa vida, né? Eu aconselho muito a você que está nos assistindo aí agora a pegar o link desse vídeo e compartilhar lá no seu grupo de família, no grupo do WhatsApp, no grupo dos seus amigos, dá o like nesse vídeo, porque as pessoas precisam conhecer que o nosso Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continua fazendo. Né? Então, o milagre que Deus fez no passado, um ceguinho de Jericó, ele fez na minha esposa aqui no século XXI. Aí. Né? O milagre que ele curou também o outro cego lá, fez na... Como é que é o nome da moça lá do... Na Juliana. Fez na vida de Juliana. Na né? minha vida. Fez na vida do Tiago também. Né? As alergias que nem na Bíblia nem tem como se diz o pastor Júnior. E lá que ele nunca fez na vida do Tiago, não fala... Eu não vi na Bíblia, talvez passou desapercebido. Mas eu não vi uma cura de alergia. Mas o Tiago viveu uma cura de alergia. Né? Milagre que Deus nunca tinha feito. Talvez... Não está escrito, mas aconteceu. Então, compartilha esse vídeo. E se você tem um testemunho maravilhoso, você pode entrar em contato com a nossa equipe para poder estar... Deixa aí nos comentários. Deixa aí. Comentário ajuda muito. O pessoal está vendo o vídeo, já lê no comentário, deixa o testemunho lá também. Às vezes você tem um canal... Porque olha como é que é importante testemunhar, pastor. Só finalizando aqui a minha participação, que já está encerrando. Mas Jesus... Os discípulos iam passar em Samaria e tem alguns textos que falam que não passa na Samaria, não vai ainda. Jesus não deixou ir lá. E Jesus depois ele foi lá e encontrou com uma mulher. Ele ganhou só uma mulher, ele fez um milagre na vida da mulher. Ele restaurou a vida da mulher e a mulher, depois você lê, a mulher ganhou a cidade inteira. Isso. Não, e detalhe... Não foi Jesus que saiu. Os discípulos queriam ir e não deixou. Falou, Jesus, espera que eu tenho era necessário. Necessário era passar para Samaria. Ele encontrou com a samaritana. Se você beber, você nunca mais vai descer. Teve uma experiência, um relacionamento, curou ela lá, curou a alma dela. Restaurou a imagem dela. Restaurou ela. O que ela fez? Ela saiu falando para todo mundo. E ela ganhou a cidade inteira com testemunho. Então, aquilo que Deus fez na sua vida, irmão, não é para ficar só com você, não. É para você ganhar a cidade inteira. É para você testemunhar para todo mundo. Não, dentro disso que o pastor Júnior está falando, talvez o não compartilhar, é porque talvez você acha que o seu testemunho ele é pequeno demais comparado a outros. Talvez você está ouvindo isso e falando assim, meu Deus do céu, o testemunho do pastor Júnior, meu Deus, a filha dele, como é que estava, laudo de morte e tal, que isso eu vou contar. Não, querido. É o seguinte, Deus ele vai te usar com aquilo que ele tem feito na sua vida. Então, as experiências, talvez você ainda não teve experiência com Deus, é porque você está fundamentado a sua fé nas experiências dos outros. Não, comece a compartilhar por menor que você acha que seja o seu testemunho, talvez ele é grande o suficiente para mudar a vida de outra pessoa. Talvez ele é pequeno demais para você, mas ele é o tamanho suficiente para virar a chave na vida de uma pessoa, para mudar o pensamento de uma pessoa, para transformar a vida de uma pessoa. Então, pare de ser essa caixinha de segredo sua aí, ó, e abre ela, comece a compartilhar, abra sua mente para isso. Fala vaso. E fala vaso. Não se cale, querido. Não se cale. Às vezes você abre a sua boca para falar um tanto de besteira, aquilo que é necessário, você não fala. Fala que Deus fez. Então compartilhe. Amém. Então isso aí já está mais que dito aí, na questão de compartilhar, de deixar o like. Deus abençoe a vida de vocês, né? Em nome de Jesus Cristo. E se você, porventura, ainda não viveu um milagre, pastor, eu tô escutando aqui o podcast, ainda não vivi o milagre, então comece a orar ao Senhor. Né? O Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Amém. E se você talvez nem crê em Deus, caiu de paraquedas aqui nesse podcast, fala vaso, não crê em Deus, eu vou te dizer uma coisa, Deus vai muito além do que está escrito ali na palavra. Ali na palavra você encontra Ele. Mas Deus, a gente vive Ele. Aqui, nós estamos falando de pessoas que literalmente viveram experiência com Deus. Pastor Júnior, eu, pastor Moisés, Tiago também, futuro pastor também. Amém. Né? Então a gente viveu Deus, não só ouviu uma teoria, entrou numa escola para aprender sobre nós. Vivemos Deus. Você também pode viver Deus. Amém. Amém? Seja muito bem-vindo no primeiro episódio do podcast. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Pessoal, prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham sido tremendamente abençoados. Deus abençoe. Até a próxima. Acompanha nós aí. Fala, Vaz! Então a mensagem de hoje é Fala, Vaz! Vamos lá, todos juntos aí. Fala, Vaz!
Nossa, Deus misericórdia. Vou deixar gravando aqui, vamos pegar essa parte de Rafa. Tava um fim nesse podcast. Aqui, e quase que nós esquecemos de chamar a Mariana. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. A Mariana Milagre! Essa, pastor, fala aí, pastor. Milagre. Quem que é você, hein? Fala aí pra todo mundo quem que é. Fala aqui no microfone. Mariana Milagre. Aí, gente, ó, tá perfeita pra glória de Deus, né, Mariana? Linda. Linda. Não tem nada, né, Mariana? Jesus curou você, não foi? Não, pera aí, pastor. Tem nada, não. Tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Não tem nada de ruim, Né, Mariana? Né, Mariana? Inteligente. Lindona. Perfeita pra glória de Deus. Canta no louvor, dança. Ela é uma bênção. É verdade, Né, gente. Mariana? Ô, Mariana, manda uma palavra ali naquela câmera ali do lado. Nessa daqui, ó. Manda uma palavra de Deus pra esse pessoal aí, vai. Fala Uma pra palavra que você sentiu no seu coração aí, do que Deus pode fazer na vida das pessoas que estão nos assistindo lá. Pode falar. Tá com vergonha? Fala com eles que Deus pode fazer na vida deles igual fez na sua. Isso. Fala. Deus pode... O que você está sentindo, como estava no meu testemunho, você pode ter uma cura hoje. Amém. Amém. Isso aí. Tá vendo, gente? Eita, Mariana, glória. recebe a cura aí, ó. Isso aí. Não, um dia. E foi na unção, né, gente? Foi. Foi Deus na unção. abençoe, Deus abençoe. Prazerão, gente. Amém. Até a próxima. Obrigado, pastor. Tamo junto. Deus Tchau, abençoe. valeu, pastor Júnior. Valeu, Tiagão. Valeu. Mariano, que é a protagonista de tudo que aconteceu aqui hoje, né, Mariana? Exatamente. Isso aí. Deus abençoe em nome de Jesus. Fala, Vaso! Fala, Vaso, fala, Vaso.